Olá, pessoal. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Instituto Alice Convida. Quero aproveitar e agradecer as mensagens, inúmeras mensagens que nós recebemos dos nossos episódios anteriores, tá? Todo mundo que está compartilhando, que está seguindo o nosso canal, que está... Quero agradecer imensamente, tá? O carinho de vocês com a gente. E hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, né? Que é do interesse assim, principalmente do nosso público e das nossas mães, das nossas crianças. E eu espero que seja muito esclarecedor, tá? Agora é com você, Tiago. Eu vou apresentar nossas duas convidadas, assim, muito prazer em receber aqui de coração aberto para falar de um assunto que é extremamente relevante para todo mundo, tá? Doutora Valéria Marques, doutora Mariana Schweiter, duas pediatras, assim, que estão na ponta, atendendo diariamente as nossas crianças, escutando os anseios das nossas mães e vão trazer um pouquinho da experiência profissional de cada um de vocês. E começando com a Valéria, a gente tem uma relação já antiga, nós fomos colegas de plantão da extinta pediatria do Hospital da Piedade, que com muito pesar, Saudosa. saudosa, assim, fizemos muitos amigos ali, né, profissionais assim, bem gabaritados, a gente pode até falar deles ao longo da conversa. E a Valéria vai falar um pouquinho de como você conheceu o Instituto Alice, o que a Alice representa para você, como é que foi o início da história, Valéria? Fala um pouquinho pra gente. Então, primeiro de tudo, agradecer a vocês pelo convite. Estar aqui para mim hoje é muito importante, porque não é só falar profissionalmente, né? Então, é uma família que eu acompanho já há muito tempo, desde antes dela existir, desde antes da Alice chegar para vocês. Então, desde o momento que eu soube que vocês tinham formado essa família, foi uma felicidade muito grande. E depois acompanhar todo o crescimento, não só do acompanhamento da Alice, o que vocês transformaram, o que vocês ressignificaram ao longo de todo esse período, é muito gratificante, não só como profissional, mas como pessoa, né? Então, eu sempre tento valorizar esse acolhimento, essa afetividade mesmo, não ser um profissional afastado, né, gelado, só ser aquele profissional que atua no acompanhamento do paciente, mas da família. Então, a gente precisa acolher, precisa saber o que aquele indivíduo está passando, não só a criança, porque a criança não sabe dizer pra gente o que ela está sentindo. Então, quando a gente acolhe toda a família, eu acho que tudo faz diferença. Então, a nossa história começa muito tempo atrás, né? Quando eu estava lá nos plantões, saudosos plantões da pediatria do Hospital da Piedade. E a gente, de vez em quando, conseguia bater um papo, conversar sobre essa busca, né, de vocês pela maternidade. Sim. Tiago já tinha aí uma experiência anterior, mas para Luciana estava nessa busca. E eu tinha um sonho de ter uma Alice também, que já estava ali predestinada pelo meu filho, que falava que ia ter uma irmã chamada Alice. E quando o Tiago, né, falou que eles tinham encontrado a Alice deles, qual não foi a minha surpresa? Porque pouco tempo depois eu recebi a minha Alice nos braços. Então, a gente viveu ali num período muito próximo, né? Eram 2 anos apenas de diferença, as duas foram pequenas juntas. E um belo dia a gente se encontrou, né? No consultório onde eu atendia, né? Fazendo pediatria. Vocês foram levar a Alice para uma consulta de neuropediatria com a Clarissa. E eu pude conhecê-la, pegar no colo, abraçar vocês e ver ali a realização desse sonho, Sem dessa combinar, né? família, Foi sem sem combinar combinar, nada. né? Assim que é melhor, né? Verdade. Tudo ao acaso, entre aspas. Deus faz esses encontros. Sim. Então, a gente poder conversar um pouquinho hoje aqui sobre tudo que aconteceu lá, desde as nossas conversas até o que vocês transformaram nesse amor hoje, vai ser muito legal. Ótimo, perfeito. E Mari, assim, aproveitando a deixa, a Mari, a relação com a Mariana, a Mariana eu tô conhecendo agora, mas a minha relação é com a mãe da Mariana, que é a minha professora de pediatria, a professora Olha. Maria Angélica. E a minha história com a professora Maria Angélica é também de colega de trabalho. Nós trabalhamos no Rocha Faria num período em que a professora Angélica era chefe da UTI-NEL
e que o laboratório praticamente as coisas que vinham da UTNL eram sempre prioridade em razão da seriedade do trabalho dela. Então ela sempre deixou claro que os pacientes dela eram mais importantes que qualquer outro do hospital. E isso moldou a equipe do laboratório a um ponto de os pedidos que vinham da pediatria da doutora Maria Angélica tinham que ser prioridade. E aí vou encontrar a professora Maria Angélica agora como estudante de medicina. Foi uma surpresa quando eu levantei o dedo e falei, professora, a gente se conhece. Ela lembrou doutor Celso Léo Filho, doutor Mário Arcoverde, uma turma daquela época, que eu não sou mais novinho, né, já tem alguns anos. Então, ela, diante do convite do podcast, ela, Thiago, estou sem agenda, vou indicar a Mariana, que é minha filha, que também é da equipe do Rocha hoje, da neonatologia. E eu queria que você falasse um pouco de como está o hospital hoje, porque é outro hospital, mudou a gestão e tal. Como é que é a realidade hoje? O que tem sido o dia a dia do hospital lá com vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês. Sim. Eu não conhecia o Instituto Alice, mas eu consegui entender naquele momento ali que você me apresentou o que era e como ia ser isso aqui, o amor que vocês tinham pela Alice, né? E aí foi aquela situação que não tem como não se emocionar. Porque, na verdade, a realidade que a gente vive é uma realidade muito complicada. Na área da pediatria, a gente pode dizer que um amor de mãe, um amor de pai é um amor incondicional. E quando a gente encontra profissionais, eu digo isso da minha mãe, porque eu não tenho como não me emocionar falando dela, é isso. Verdade. É colocar aquela criança como prioridade. Verdade. Porque aonde começa a vida? Numa criança, numa gestação. E eu acho que a gente hoje veio aqui falar sobre isso. Porque para cada mãe, para cada pessoa, para cada familiar que tem aquela situação ali, sim, é uma prioridade. Assim como a Alice foi a prioridade de vocês, e é até hoje. Sem dúvida. Porque a gente faz por eles, né? O tempo inteiro. O tempo todo. É isso. Então, e para falar do tema, né, que eu quero citar agora, né, que é o início da jornada, né? Queria pedir a você, Valéria, para falar um pouquinho para a gente de como, assim, da sua experiência, de como é isso, né? A gente sabe que a maioria das mães que recebem o seu filho com deficiência, né? Porque quando vem tudo bem, mesmo sem ter feito um pré-natal, sem ter um médico, né, acompanhando, tudo bem. Funcionou, fluiu, aconteceu, tudo bem. Mas e quando não, né? Como é que funciona esse primeiro momento para você? Se você tem alguma experiência, conta para nós, conta pra gente como é que funciona. Eu tenho algumas experiências, né? Porque, para mim, eu não consigo falar sobre a minha experiência sem contar da história que me fez chegar até aqui. Uhum. Porque eu sempre quis ser médica, na verdade, eu sempre, desde criancinha, falava que eu queria ser médica de criança. Mas eu demorei um pouco para conseguir ser médica. E no meio do caminho, eu acabei sendo fisioterapeuta. Então, eu acho que essa bagagem da fisioterapia, mais uma vez, Deus faz tudo certo na hora que tem que ser, foi muito importante para mim. E hoje, com muito tempo de formada, eu vejo que essa minha trajetória é totalmente diferente do que se eu não tivesse feito a fisioterapia, se eu não tivesse Teu essa olhar, né? experiência. É totalmente diferente. Então, uma coisa, um pequeno detalhe no desenvolvimento da criança, que um colega, de repente, que não tem aquela visão do fisioterapeuta, vai deixar passar despercebido. Não pela parte clínica dele não ser boa, mas pela experiência mesmo. Porque eu peguei nessas crianças, sabe, Luciana? E eu desisti de fazer medicina enquanto eu estava ali imersa na fisioterapia. Ser médica sempre foi meu maior sonho. Mas quando eu encontrei ali na fisioterapia o que eu buscava na medicina, que era acompanhar as crianças, que era ver o desenvolvimento delas, eu fiquei encantada e apaixonada. Então, eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia. Não estava muito satisfeita, porque a gente tem que estudar bastante. E eu falava que não estava estudando para aquilo que eu realmente queria, que era o meu grande sonho.
E quando no terceiro período eu encontrei uma instituição muito parecida com a de vocês, que foi a Obra Social Dona Meca, lá na Taquara, eu me encontrei como pessoa e como profissional. Eu estava no terceiro período, o meu supervisor falou assim, ainda está no terceiro período, você não pode fazer muita coisa ainda, estágio de observação. Mas em pouco tempo eu comecei a botar a mão na massa e cada criança que eu via ganhando ali um marco do desenvolvimento que ela não tinha, cada criança que eu via conquistando alguma coisa com os nossos estímulos, né, trabalhando ali a neuroplasticidade daquela criança, eu desisti completamente de ser médica. Eu me encontrei, eu falei, eu tô no lugar certo porque é isso que eu quero cuidar de crianças, eu quero ver as crianças crescerem bem. E eu fiquei imaginando que como médica, eu não ia conseguir acompanhar esse desenvolvimento tão bem. Hoje, meus pacientes de puericultura, no primeiro ano de vida, fazem consultas mensais, depois as consultas vão espaçando cada vez mais. A gente vê o crescimento, mas é diferente. A gente faz um carinho na hora que examina, mas não pega, não abraça. Quando você está com uma criança ali numa bola, fazendo uma terapia, você abraça, tem um contato físico que é totalmente diferente. Então, você tem muito mais calor humano. Então, eu fiquei totalmente imersa, apaixonada pela fisioterapia. No final da faculdade, e eu me formei, fiz especialização em fisioterapia na UTI neonatal. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação na fisioterapia na UTI neonatal, eu vi que era aquilo que eu queria fazer, mas como médica. Então, eu larguei tudo, fui buscar meu objetivo, consegui, graças a Deus, entrar na faculdade de medicina, fiz pediatria, fiz neonatologia e hoje faço o que eu quero. Mas eu vejo o quanto isso foi importante para mim, para hoje, ver uma criança e observar uma simetria craniana, um torcicolo congênito. Salta aos olhos, né? É totalmente diferente. Às vezes chegam crianças... E eu sempre converso com as mães e falo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tenho um olhar um pouco diferenciado, porque eu vivi isso. Quando eu pego numa criança, eu vou examinar uma criança, quando eu boto uma criança para mamar, eu vejo o ombrinho mais elevado, mais tenso. Às vezes eu até brinco no meio da consulta, eu falo, você precisava de uma fisioterapeuta para soltar um pouquinho aqui essa musculatura, essa articulação aqui da cervical. Mas eu não sou mais essa profissional, eu não tenho mais essa habilidade, então eu encaminho para os profissionais. Então, esse acompanhamento com o fisioterapeuta é importante, mas para a criança chegar até o fisioterapeuta, tem que ter um olhar de um outro profissional. Porque a mãe, a família, não vai sair procurando um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, sem um outro profissional encaminhar. Então, a gente tem que estar sempre atento a todos os marcos do desenvolvimento. Por isso que as consultas são tão importantes desde o nascimento, né? Para essa criança ser bem vista, para essa criança ser bem avaliada, para a gente não deixar passar nada, para não perder a oportunidade, a janela de oportunidade, para a gente poder trabalhar nesse desenvolvimento. Sim, sim. O desenvolvimento o olhar do profissional, você acabou de falar sobre isso, ele pode determinar o rumo daquela criança, tá? Uhum. E aí, trazendo um pouquinho para a realidade das mães do Instituto, que são famílias inteiras que a gente sabe que a assistência é precária. Assim, na verdade, as crianças encefalopatas, elas precisam de atenção extrema de todo profissional. Se é nutricionista, ele tem que dar mais atenção. Se é físio, se é pediatra profissional que estiver ali. E na rede convencional, a gente sabe que é muito difícil. Só que a gente não pode também, por exemplo, hoje, aquela mãe que está assistindo a gente, aquela mãe que está hoje lá com seu filho, com um diagnóstico fechado já, tá? Que ela sabe que aquela criança precisa um pouco mais de atenção, e essa mãe, ela não pode desistir dessa criança. Então Mariana, por favor, dê uma luz para essas mães, porque, por exemplo, existem algumas coisas que a gente precisa orientar que não necessariamente seja profissional. Um exemplo, o posicionamento de uma criança no colo, tá? Para eu não comprometer mais ainda a parte motora dessa criança, preciso posicionar ela corretamente. E aí, isso quem faz é a mãe, é a família diariamente. Sim. Então, dê uma luz, por favor, para essas famílias que não têm uma assistência plena, tá? Que estão aí aguardando cair do céu, mas, gente, tem luz no fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel, com certeza. Que, na verdade, assim, eu acho que isso que a gente está aqui conversando é a realidade, né? As pessoas, às vezes, elas querem pular as etapas. Sim. E esse fato de pular a etapa não pode existir. Porque, na verdade, é aquilo. É a família toda. Mas uma coisa que eu falo muito e que a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso,
é que, na verdade, filho ou junta ou separa casamento. É a grande realidade. E os meus... Pois é. Não tem nada a declarar. Nada a declarar. E os meus pacientes, eles vão rir quando eles me ouvirem falar isso. Por quê? Na verdade, é aquilo. Existe o pai e a mãe. Existe a criança. E eles pensam o quê? Cada um quer dar o melhor, né? dar o melhor. Sim. Mas aí são duas pessoas diferentes que estão em prol daquela única criança. E aí, fora isso, tem a rede de apoio. E aí, o que acontece? Que normalmente a rede de apoio são quem? Os avós. Tios. E aí, os avós criaram a gente. E pensam o quê? Vou criar os netos. Porque Dona Angélica fala pra mim, o meu amor pelo Gustavo Minha mãe. Mesma frase. é maior que o seu. Minha mãe me pediu dobrado. desculpas uma vez. Eu falo, gente, mas o Gustavo saiu de mim. Hoje Minha eu mãe sei o amor de mãe. Eu que te É isso aí. Mas o amor de vó é maior. Maior. Ela fala Aí- isso, minha mãe. Você fica, gente, não é possível. É. Eu ainda não cheguei, não sou avó, graças a Deus, por enquanto, né? Tá com 11 anos, então que seja assim por muito tempo. Mas é aquilo. O que eu falo muito é, criem um código entre vocês como casal. Gente, pode ser qualquer coisa, Coca-Cola, água. Vamos botar pra mamar. Por quê? Dentro disso, o foco sai. Que o foco é a criança. E aí, quando esse foco sai, não tem a briga entre o casal. E aí, o que acontece? O pai pode posturar do jeito que ele acha certo. A mãe pode posturar do jeito que ela acha certo. E os dois vão entendendo como aquela criança quer ser posturada. Como aquela criança gosta de arrotar. Como aquela criança gosta de mamar. E a gente entra por trás, com um auxílio maior. Porque isso dá diferença. Dá diferença na segurança que a gente tá para passar para a família. Sem dúvida. Pro pai, pra mãe. Porque o pai tá naquele momento que ele não sabe onde ele se encaixa, né, Thiago? Não, eu, graças a Deus, eu sempre soube meu papel, assim. Sempre, graças a Deus. Ah, mas aluno não auge deu de vez em de quando os 7 berros, filhos. assim. Na verdade, assim, a gente fala a mãe, mas é um conjunto. É um né? conjunto. A mãe, algumas vezes, na maioria das vezes, ela tá mais, né, presente. Sim. O pai, menos, mas tem o seu momento, né? Tem O pai, isso. inclusive, a nossa experiência lá no Instituto, a gente tem muito pai Que presente. participa. Que participa, a gente está sempre até Elogiando os elogiando, Sim. E assim, a gente é uma Mas coisa. não é a realidade, a a maioria realidade tem não razão. é essa. A realidade Mas é que a gente vemos tem o mais. papel também, Lu, de puxar esses pais para poderem Sim. participar. Sim. Porque é importante para aquela criança. Uhum. Não é só importante para a mãe que está no momento que está um pouco mais cansada, mas é importante para a criança reconhecer que aquele momento ali é dela com o pai. E que a mãe, nesse momento, vai tomar um banho, entendeu? Vai se trocar, vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma unha. Vai fazer uma Vai unha. fazer- Às vezes eu pergunto assim, quem está tendo ajuda de alguém? Aí a mãe fala, o pai tá me ajudando. Eu falei, não, o pai não tá te ajudando, o pai tá É. fazendo o papel dele. Exatamente. O pai tá fazendo o papel dele. né? Então, a gente tem que dar também para os avós, para os outros cuidadores, para os tios, a autonomia de ajudar ali. E no que você está falando da realidade, né, da maioria das crianças que acabam apresentando alguma encefalopatia, muitas mães, por não esperarem essa realidade, por não se conformarem, às vezes, com essa realidade, acabam não conseguindo dar conta e delegam isso para outros familiares, né, pelos mais variados motivos. A gente não pode julgar ninguém, mas a gente tem situações de abandono, tem situações de fuga da mãe por não conseguir lidar mesmo com aquela dor daquela criança ser diferente do que ela esperava. Então, a gente tem avós, a gente tem tios, tem familiares, tem o caso das adoções, né? Sim. Que, graças a Deus, estão ali para cuidar e dar o melhor que elas puderem para aquela criança poder se desenvolver. Então, você estava falando da luz, a gente sempre, na época que eu era fisioterapeuta, a gente também trabalhava muito o estímulo. Às vezes, a criança, de repente, não consegue ser posturada de uma determinada maneira e acabam achando que aquela criança tem que ficar deitada O tempo o todo. tempo todo, daquele jeito. E quando você via, era uma criança que ficava na cama ou no sofá, virada para a televisão o dia inteiro, olhando para determinado lugar. Então, se você começar a orientar a família
família, numa troca de postura, né? Ah, você vai deixar vendo tela, vai deixar vendo televisão? Ok. Mas que você possa orientar para que ela não fique sempre na mesma posição, para que ela possa fazer um rodízio mesmo ali, como se estivesse no hospital fazendo aquele reloginho, sabe? Sim. Sim. Para poder estimular cada vez mais, porque é só o estímulo, né? É A só o partir do estímulo a gente já consegue ganhar muita coisa. Então, a gente tem um exemplo dentro de casa, né, que foi a Alice, né? A Uhum. Alice, eu já falei isso, acho que o terceiro episódio eu falando a mesma coisa. O prognóstico da Alice era muito ruim, né? Era um prognóstico, Difícil. assim, muito difícil, assim. Tudo muito difícil, tá? Mas a gente, o combinado, como não existia casal, existia a Alice. Lá em casa, quando a Alice chegou, a gente mudou a vida, a rotina, os horários, os hábitos em razão da Alice. Tudo era a Alice. A Alice eram 7 profissionais que acompanhavam a Alice. A Alice tinha ecoterapia, fono, psicomotricidade, físio, tinha natação, tinha. A Alice era uma boneca. Tá? Tinha nutróloga, realmente tinha é uma boneca. oftalmo, era muita coisa. Tá, Nem sei se eram 7. A genética, num dado momento, eu conversei com ele, gente, deixa eu conversar aqui com vocês, a equipe da genética, ó. O prognóstico da Alice não vai mudar, tá? Ela tem um diagnóstico que é esse, e que não vai mudar. A etiologia não me importa muito, tá? Então vamos dar um alta termo aí da genética, libera a Alice da genética, porque submeter a Alice a um exame, que o exame sempre é dolorido, sempre é transtorno, sempre vai tirar ela da zona de conforto e tal. A especialidade de todas as especialidades, né? A genética foi a única que a gente realmente... Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e tal. Eles entenderam que assim, Não ia a fazer nossa diferença, opção né? era uma opção... Não ia fazer Na muita frente diferença. mais só. O restante... O restante. Gastro, nutrólogo, pediatra de desenvolvimento, tudo que a Alice pôde ter, ela teve. E aí os resultados vieram, né? Os resultados, a Alice interagia muito com a gente. A Alice... Se a gente parar para pensar, né, Thiago, foi uma coisa a longo prazo. A longo prazo, sim. Não é uma coisa imediata, porque é uma coisa que a gente tem também de problema, A ansiedade dos A pais. ansiedade dos pais. Eles querem uma coisa ali. Você indicou e quer que aconteça ali. Você indica uma fisioterapia, A resposta tem que ser muito rápida. as mães né? querem a resposta para ontem. Gente, não é isso. Sim. Assim como a gente vai trabalhando de formiguinha ali todo mês, e para botar a criança no chão? É muito difícil. Mesmo para as Depois. crianças neurotípicas, é muito difícil, porque tudo que era o normal antigamente, botar a criança no chão. Às vezes as mães me falam assim: o que eu preciso fazer para estimular tal marco do desenvolvimento? Eu Chão. falo: não faz nada, só coloca no chão, interage com a criança, pega um brinquedinho, estimula. Sim. Porque as mães têm medo de colocar a criança no chão. Eu pergunto: você tem medo de quê? De cair e bater com a cabeça. Mas já tá no Já chão. tá no chão. Não, Já então, tá no aí chão. eu falo isso, do chão não passa. Exatamente. Não, aí a mãe tem medo, verdade. aquela criança que ainda não tá sustentando a cabeça, de deixar a cabeça cair e bater com a cabecinha, de rolar e bater com a cabecinha. Mas a gente tem que começar a soltar essa criança e estimular. Sim. Principalmente a criança que tem alguma alteração neurológica, para a gente poder justamente trabalhar a plasticidade cerebral. A gente não tem noção do que a gente tem de ocioso no nosso cérebro. Tem. Verdade. Então, a gente não trabalha aquele negócio de, vamos escovar o dente com a outra mão, não dominante, pentear o cabelo com a outra mão, fazer um caminho que a gente não está acostumado. É porque o nosso cérebro está muito condicionado. Então, a gente precisa Tirar da zona de conforto. Você fala sair isso. dessa zona de conforto. A gente precisa estimular essas crianças. Então, como é que a gente quer que essa criança se desenvolva se ela vai ficar no colo o tempo todo? Deixa eu pegar um gancho disso em relação à neuroplasticidade para falar para as mães que a neuroplasticidade é como se fosse assim, ó, a capacidade que o cérebro tem de assumir, de usar uma área que ele não utiliza para assumir uma responsabilidade que não era dele. Então, quando a gente fala de estimular, colocar esse cérebro para achar um caminho para executar aquela função que o caminho que o caminho foi acostumado. lesionado, vamos colocar assim, tá? Que ele não está acostumado. Então, todo o esforço da nossa equipe de físio, aliás, aí tia Thaís, tio Tiago, tio Vinícius, tia Gisele, que está licenciada, eu cometi essa gafe de não falar o nome dos nossos profissionais. O pessoal que está lá é nosso beijo time, à nosso frente, time que né? está lá. Beijo. Os resultados são todos de vocês, a gente faz o mínimo lá e vocês têm feito um excelente trabalho. Então, mães,
Quando a doutora Valéria, a doutora Mariana falam em neuroplasticidade, só para traduzir, é isso, tá? É aquela carga de estímulo que a gente faz lá para estimular o cérebro a todo momento. E que o trabalho pode ser continuado em casa. Então, fica lá no aquáriozinho olhando o que a tia Thaís, o que o tio Tiago estão fazendo lá, tio Vinícius, para poder tentar repetir em casa, tá bom? É E aí é isso. legal quando a mãe fala assim, mas ele não gosta de ficar no chão. E a gente tem... Chora, grita. Mas ele não gosta como? Não gosta como? É. Tem 3 meses a criança, ele não gosta. O que ele gosta nesse momento, a não ser mamar E e dormir. ficar no colinho e dormir? Não sei o que ele gosta, É. né? Tem mãe que fala, Então- e tem mãe que fala isso com a criança de 6 anos, tá? Tem mãe que fala isso também com criança mais 7 velha. anos, mais Então, velha. essas coisas são muito engraçadas na pediatria, né? Quando a gente trabalha com a pediatria, que a gente vai entendendo que, na verdade, a gente não tem que doutrinar só a criança. A gente acaba tendo que doutrinar e dar coragem Isso. a quem tá por trás. Porque normalmente acontece os atrasos de desenvolvimento, que não são Às atrasos, vezes. pela falta de coragem. Principalmente depois que a gente sai de uma sala de parto, que às vezes foi uma sala de parto um pouquinho mais complicada, que aquela criança teve uma separação da mãe por ter que ficar na UTI, Tempo. né, um tempo. Então, assim, a gente pega essas pacientes que elas realmente não têm essa coragem. E aí a gente começa a ter que trabalhar isso, porque é a longo prazo. Pra cortar o cordão umbilical. Olha, a Alice foram várias internações, né? Assim, cirurgias e tal. Graças a Deus, a gente nunca viu a Alice convulsionar. O remedinho sempre na hora certa, sempre muito adaptada ao antiepilético e tal. Só que era uma carga grande. Piramata, Valproic, Carmazepam, que era um combo de coisas, mas graças a Deus não. Mas como ela teve que fazer algumas cirurgias ortopédicas, a gente olhava para a Alice como um cristal, né? Extremamente frágil. Só que a gente percebeu que no pós-operatório a Alice batia um bolão, né, cara? Assim, dor que... Imagina, cirurgia ortopédica, quadril os dois lados, fêmur, ela fez um monte de cirurgia e tal. E a gente começou a ter um olhar assim, não, pô, Luciana, a Alice não é tão frágil, não. A Alice, ela tá tirando de letra, assim, um bom humor, né, filha? Um sorriso A primeira no rosto. cirurgia dela foi bem traumático pra gente, porque ela tinha a perninha era uma mais curta que a outra. Ela já tinha 9 meses e a gente reparou logo isso. Primeira coisa, o que será que aconteceu? Aí levamos no ortopedista, só que... Tiago do plano quase de- bateu no ortopedista. não era negócio de plano de saúde, né? Então a gente marcou e foi inexperiência nossa também, né? Tá aí o Instituto Alice, que, como eu gosto de dizer sempre, que a Alice foi uma professora pra gente, porque a gente cai nesse mundo, você não espera isso. Você não, independente se o filho é adotivo ou não, ninguém espera ter um filho com deficiência, né? Mas a gente, né? É impressionante como a gente vai se adaptando, vai enxergando, gente, vai né? procurando caminho, E aí a primeira coisa que a gente reparou foi, como ela era muito novinha, o pescoço ainda não ficava, né? A Apoiado. cabeça não sustentava ainda, o pescoço não sustentava a cabeça. A gente já entendia isso como seria mais na frente. O que incomodou logo foi a perninha. Será que o osso é menor? Será que... E aí, por incrível que pareça, levamos a consulta com o ortopedista, ele não encontrou nada, não soube diagnosticar. Quem fechou o diagnóstico foi uma fisioterapeuta. Né? Isso aí, gente, isso aí é a luxação do quadril. A Alice tem um quadril luxado. E aí, infelizmente, tivemos que... Não, vou abrir um parênteses do ortopedista. Eu tenho que falar disso. Vamos falar do ortopedista. tem Vai como. falar a parte ruim da história? Não, mas porque são Vamos profissionais. falar. Tem jeito. Vamos Assim, falar. a gente precisa colocar um erro para não acontecer de novo. Sim. Não acontecer, a gente não cair nesse erro, tá? É. Mas aqui só tem gente boa, não. Acho que A gente Foi o passou seguinte, por muita coisa, né? primeira A gente coisa, passou por muita coisa. Alice, aqui, colinho, papai, mamãe, Nossa, um tesouro, né? Um tesouro. olha esse lá. Ah, fez pré-natal? Não. Fez isso aqui? Não, doutor. Alice é a nossa filha adotiva. Chegou com 9 meses. Então não tinha um ano ainda. Ela tinha 9 meses ainda. Foi logo, É recente, Ela era muito bebezinha, muito pequenininha. O ortopedista afastou a cadeira da mesa. Perguntou na nossa cara
da onde a gente tinha tirado essa maluquice de ter adotado uma criança desse jeito. Ô, Valéria, Mariana, mas eu rezei, contei de 1 até 20. Falei, pelo amor de Deus, essa alma, meu Deus do céu, ilumina o caminho desse rapaz. Ele precisa muito evoluir, tem muito que evoluir. Cara, nós adotamos por esse motivo, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, não foi um acaso. Nós adotamos a Alice por esse motivo. Não foi porque foi a que sobrou. Não. Pelo contrário, a gente ficou até arrependido de não ter tido acesso ao quadro, à informação da Alice há mais tempo, porque a Alice poderia ter vindo assim que nasceu pra gente. Ela ficou 9 meses no abrigo ainda, então... E aí, Luciana já me tirou assim, imagina a minha fisionomia como ficou na hora. Eu falei, Luciana, vambora, tem que fazer. Obrigado, tá, não sei o quê. Ele não sabia o que fazer. Ortopedista é ortopedista, precisa não dizer, né? Tem uma forma que é a forma só deles. E aí a gente saiu a ponto de eu quase que as vias de fato com esse rapaz. Foi infeliz, um dia infeliz mesmo. E aí a gente caiu na mão de uma pessoa certa logo em seguida, de uma equipe de cirurgia bacana, não sei o que, ali se operou maravilhosamente bem, pós-operatório maravilhoso, logo em seguida. Primeiro foi traumático pra gente digerir essa Sim. porque coisa, ela era operou. muito pequenininha. Então, como assim ela já vai operar? Já vai entrar invasivo demais, né? Cirurgia ortopédica, né? Anestesia e tal. Foi um baque. Mas é pelo time também, né? Assim, porque querendo ou não, ela tava com 9 meses. Então, assim, aquele tratamento inicial da luxação congênita de quadril, ela perdeu ali, né? E aí acaba que... Não, só ia piorar a lesão. Só ia piorar. Ela acaba sentindo dor. E o médico foi muito lúcido, né? Ele falou, gente, eu sei que é difícil, mas é necessário. E aí que a gente percebeu... Você deve conhecer o doutor Henrique e o Fred. Conheço. Eles operam no Hospital da Criança. Então tem muita criança nossa que... Mas em relação a essa experiência anterior de vocês, muitas pessoas às vezes me ligam, me mandam mensagem e falam assim, tô levando... Qual o melhor hospital? Esse ou esse? Eu falei, gente, não é o hospital. É quem vocês vão encontrar no hospital. É o profissional que vocês vão ter a oportunidade de serem atendidos. Então são pessoas. São pessoas. Pode ter o melhor conhecimento técnico do mundo, mas se não tiver tato para lidar com o paciente, com a dor do paciente, né, com aquele momento em que a pessoa tá passando, não vai adiantar nada. Né? Empatia. A famosa empatia. Então, o que você estava falando de ser frágil, de ser muito pequenininha, a criança... Assim, eu sempre quis ser médica de criança, né? Inclusive, quando eu fui fisioterapeuta também, tentaram me botar lá para os adultos e eu não... Correu. Não teve como, porque a criança... Tanto numa UTI neonatal, uma criança maior, ela tem... A sensação que a gente tem é que a criança quer viver, ela tem uma energia maior, sabe? O poder de regeneração celular é muito maior. A resposta ao tratamento é sempre muito melhor do pequenininho, né? Uma vez eu estava num curso pré-vestibular, numa aula de pré-vestibular ainda, nesse meu processo aí de transição da fisioterapia para medicina. E eu trabalhei como fisioterapeuta até a véspera da minha colação de grau de medicina. Então, eu trabalhei a faculdade toda. E um ortopedista me ligou e falou assim, Valéria, eu fiz uma cirurgia de colocação de prótese quadril numa senhora hoje de manhã. Me ligou na hora do almoço. Aí falou assim, você pode vir atendê-la hoje no final do dia? Falei, tá no hospital, tá no quarto tal, quero que você coloque ela pra andar hoje. Falei, hoje? Você já quer que eu coloque ela pra andar hoje? Olha quantos anos tem isso. Eu me formei em fisioterapia em 2003. Olha só, quanto tempo a gente tá falando. E ele falou, não, eu quero começar a colocar carga logo, porque era uma senhora de quase 80 anos. Imagina uma criança pequenininha, né? Então, o poder de regeneração celular de uma criança é muito maior. Então, existe aí o timing do tratamento, o quão mais cedo é indicado fazer a cirurgia, principalmente nesses casos, né? De uma luxação congênita de quadril, qualquer que seja o tratamento. Mas a gente tem que também entender que essa criança vai ter uma resposta muito mais rápida. Quanto mais precocemente você atuar, essa criança vai dar uma resposta com o tratamento adequado, com a fisioterapia, né? Depois. Então, eu acho que a gente precisa respeitar também e dar o crédito, acreditar que essa criança vai se recuperar, que ela vai ter essa resposta. E é tudo questão de orientação, né? Porque, assim, a gente tá falando disso agora, é muito engraçado, porque no final de semana eu recebi uma mensagem de uma paciente que foi minha, de um desses hospitais que eu passo visita,
E aí ela tinha ortolane positivo bilateralmente. Tô. E aí eu peguei... Depois eu explico o que é ortolane. O estudante Vai sou explicar eu, tá? depois. Exatamente, O o estudante, eu que tenho a obrigação de ele. falar o que é ortolane. Exatamente, a gente já passou por isso, mas você vai explicar depois. E aí eu fui e conversei com a mãe. Eu falei, olha, tá acontecendo isso e isso com seu bebê. Provavelmente vai acompanhar com o ortopedista e tal. E aí a mãe, por acaso, me achou na rede social. E aí me mandou uma mensagem. Aí falou, se não fosse um diagnóstico tão precoce na maternidade, Tá. talvez eu não sei o que seria dela hoje. Será que ela estaria andando? Será que ela não estaria andando? E aí ela mandou várias fotinhos dos tratamentos que foram feitos. Não precisou operar, né? Ainda tá em acompanhamento. Mas assim, agora já tá andando. Sim. Então, quer dizer, tudo faz a diferença no diagnóstico precoce que a gente consegue contornar ali. E provavelmente com a Alice, vocês mesmo tentando esse diagnóstico mais precoce por conta de vocês olharem, né, como estava aquele movimento, já chegou no momento em que, se não tivesse Se não é cirurgia, não o teria. ortopedista falado de a gente maneira acabou tão... perdendo tempo, né? Porque né? aí só fomos descobrir isso quando aí ela fazia terapia na rede pública, que ela ainda quando era do abrigo, eu gosto muito de ressaltar isso, a Alice, ela não tinha pai e mãe, mas ela foi muito bem cuidada, né, por uma turminha que até hoje Bora, até me nosso emociona em próximo. falar, né, o Grupo Condessa Paula, né, que a gente até agradece muito a eles por tudo que eles fizeram pela nossa filha. E desculpa, gente, mas ela veio perfeitinha, o cartão de vacina dela era impecável, né? Ela tinha prontuário em todo canto já. Ela tinha 2 anjos, né, que moravam na casa, né, que uma era voluntária, a outra era funcionária, né? E elas cuidavam muito bem da Alice, a alimentação. Tanto que quando a gente recebeu a Alice e uma pasta Pasta. com os exames, com diagnóstico fechado. Tudo que ela Inclusive, a doutora Clarissa, que você mencionou, foi mais um anjo, né, que passou na vida da Alice, né? Quero até agradecer. A gente perdeu o contato, né? Mas a doutora Clarissa, ela era médica da UTI na época, e ela se interessou pela história da Alice por saber que ela ia pro abrigo, né? Então ela já tinha esse destino, então ela falou, já que é assim, vamos mandar com diagnóstico fechado, vamos resolver a vidinha dela. E aí, como tudo demora muito, até conseguir um neuro, ela ficou atendendo a Alice lá no consultório dela particular, né? Dando esse presente para Alice. E aí, como ela era, tudo da Alice era tudo direitinho, nós recebemos aquele pacotinho pronto, e agora é tocar, né? Mas ela fazia as atividades no serviço público. E aí a gente foi percebendo que era muito pouco, que era o que tinha, né? E aquilo foi me incomodando. Precisava demais. Eu cheguei um dia, Tiago, o tempo que eu levava para chegar na instituição era maior do que o tempo que ela ficava lá. E aí, né, a gente acaba percebendo assim, esse caminho não vai dar, esse caminho não vai dar. A gente está perdendo tempo. E foi quando a gente procurou um serviço particular, né? Que, graças a Deus, a Alice tinha plano. Primeiramente, a gente seguiu pagando, né? Se apertou e foi pagando, que hoje a realidade é outra, mas naquela época era uma, né? Bem diferente de hoje. E a Alice pôde desfrutar desse serviço particular, que foi assim, onde os caminhos se abriram. A gente foi entendendo mais sobre esse caminho, esse mundo, né, de terapias, de formações, de tratamento, né? Do acompanhamento. do tanto que a criança evolui, né? Sim. Do tanto que é rápido, tão rápido. Não tão rápido como a gente espera. Eu perguntava muito. Quando a gente ia para o neuro, eu falava, olha, doutor, eu quero saber se a Alice vai falar. Ah, tudo bem. O diagnóstico dela é ausência do corpo caloso, microcefalia, mas eu já li que tem crianças que falam isso. Olha, gente, calma. O Tiago sempre mais lúcido e eu sempre mais... Ansiosa. Ansiosa. Acho que é normal, né? Normal.
E aí eu falava, será que ela vai falar? Será que ela vai andar? Porque ela entende, ela... E aí eles falavam, ó, mãe, calma, tá? Vamos devagar, cada passo por vez. E aí a gente foi caminhando e foi acontecendo. Depois o óculos, né? A gente descobriu que a Alice não enxergava. Ela ouvia. Então, assim, o Ela dia a era mais dia... áudio do que vídeo. o dia a dia. O dia a dia. Botou o É uma óculos. coisa que é natural. A gente, quando a gente Mas recebe... eu acho assim, esse luto e essa perspectiva que ela é quebrada, né? Você espera... Tudo bem que vocês optaram... nosso caso não houve o Vocês- luto. Nosso caso não houve. Não houve o luto, mas houve uma perspectiva. Houve. Vocês tinham aquela expectativa de desenvolvimento. O que será que vai acontecer? Se a gente proporcionar o melhor tratamento, será que ela vai Foi. conseguir isso ou aquilo? E a criança não necessariamente vai falar, ela vai se comunicar de outra maneira, né? Depois Então eu a fui gente Que era o percebendo caso. isso. Que era o caso. Depois eu fui percebendo isso. muitas outras formas de comunicação não verbal, né? É, Então isso a aí. gente tem crianças muito risonhas, muito felizes, que abrem aquele sorrisão que na sua espasticidade... Semana passada, gente, eu fui no aniversário de um jovem de 22 anos. Tinha um jovem lá com paralisia cerebral, numa cadeira de rodas, dançando com os outros jovens no meio da festa. E aí eu falei pra cuidadora dele assim, porque quando ele ficava muito empolgado, a espasticidade dele ficava. Acelerava. E eu falei assim, tudo bem ele ficar Vai ter um assim? troço. Eu falei, tudo bem ele ficar assim, ele não vai ficar muito agitado de noite, porque era de noite. Ela, não, é ótimo, porque ele vai dormir bem essa noite, ele fica muito feliz, ele é danado, fora. ele tem muitos amigos, ele tá acostumado a ir pra festa assim, porque eu nunca tinha visto Euforia. aquela realidade. Eu fiquei tão feliz de ver os outros jovens da idade dele ali congregando com ele naquele momento de festa, sabe? Foi muito legal pra mim ter visto aquilo. Legal, legal. Então, você estava esperando uma linguagem falada. Depois você viu que a linguagem falada não era única, né? Nossa, então, mas eles... ela é demais. Era demais. E aí a gente... Essa coisa, desculpa, essa coisa só para vocês entenderem porquê do Instituto. E aí a gente viu o quanto era fantástico esse mundo das terapias, quanto mesmo grão em grão, ali se foi evoluindo por conta dos estímulos, e a gente achou um pecado a maioria das crianças não terem acesso a isso. Aí é que começa o drama de o que a gente vai fazer. Essa responsabilidade, de fato, não é nossa. Não precisava ser nossa. Tá? Eu me incomodar na sala de espera do Hospital do Fundão, a Alice ali fazendo todas as terapias do mundo e o coleguinha do lado sem fazer nada. Aquele que veio de outra cidade, de outro estado, sem fazer nada. Ele faz alguma coisa? Ninguém fazia nada. Crianças já com 5, 6, 7 anos, sem fazer nada. E sem nunca ter feito nada. Mas como é que faz? Atrofia em casa? É isso? Atrofia em casa. E aquilo começou a incomodar a gente. Eu disse, Sandra, tem que fazer alguma coisa. Eu já comecei a achar que assim, eu estava fazendo certo pela minha filha. Tá? Pô, mas será que a gente não pode fazer por mais alguém? Será que a gente não pode se esforçar aqui para... Porque a gente pagou o tratamento dela todo no início. Depois entrei com uma liminar, obrigando o plano de saúde a pagar. O plano de saúde assumiu. Tá? Tu imagina, a realidade das crianças de plano de saúde não existe. E foi quando um grupo de amigos, comecei a pulverizar isso, falar com o outro, tem que fazer alguma coisa. E aí a gente conseguiu lá fundar o Instituto Alice. Só que as pessoas têm uma ideia distorcida de que, com o falecimento da Alice, vocês tiveram essa ideia. Não. Não. O falecimento Pelo da Alice contrário. foi uma fatalidade. No meio do caminho, até. No meio do caminho, Papai do Céu falou assim, chegou a hora dela, vamos, tá na hora, não tem jeito, assim. Em 10 dias levou a Alice. Então, a gente parou com os planos, respirou, viveu um luto de verdade, é o luto da ausência, não é nem o luto do diagnóstico. O luto da ausência, que foi um drama. Eu achei, sinceramente, que a gente não fosse sair. É o mais difícil, né, que tem. A gente não fosse sair dessa, a gente teve muito apoio da família, dos amigos, uma galera já. E a expectativa que a gente criou nas mães, né? Nas famílias que já estavam projetando, o estudo tem que funcionar porque eu vou levar meu filho lá. A única saída é isso. Aí pandemia, a gente viveu aqueles 2 anos
de pandemia, abandonamos o prédio com a obra, com tudo. E aí, um belo dia, olhamos pra cara do outro, dizendo, vamos retomar, porque a pressão tava grande, o pessoal cobrando a gente, assim. Não, e Era uma fora o que a cobrança gente- velada, sabe? o Era que a uma gente- cobrança o assim. que a gente já tinha construído também, né? É, Que a já Na gente verdade, não era tava nem parado. cobrança, né, Thiago? Eu acho que era mais assim. É uma Vocês pegaram isso como não, vida, como Uma sim, missão. um propósito. É, É, uma de vocês, missão mesmo. sabe? vida mesmo. É um propósito. É. Eu acho que a gente na medicina eu acho que tem essa diferença, né? Na medicina, na fisioterapia, na parte de dentista, na parte de qualquer área. Fora. Eu acho que você tem um propósito. Eu acho que uma frase que eu ouvi muito na minha vida, do meu falecido pai, que você não conheceu, que era professor também da faculdade, e eu escuto muito da minha mãe existe a diferença entre você ser um bom médico e um médico bom. Sim. É. Porque isso é a grande realidade. A gente não tem só que ser um bom médico, a gente tem que ser um médico bom, que faça o bem pro seu paciente. Que Que olha. encoste no seu paciente. Gente, Ela falou em quantos médicos que você vai hoje em dia que não encosta em você? amor em você. Isso aí É verdade. Como é que pode trabalhar com pediatria, trabalhar com fono, trabalhar com físio, trabalhar e você não encostar naquela pessoa? Você não encostar naquela criança, você não Ele fala o encostar. tempo todo, tem que tirar a roupa do neném, tem que tirar a roupa do neném. Gente, você não encostar no familiar daquela criança. Você perguntar assim: bom dia, tudo bem? Um bom dia, tudo bem. Isso aí tá cada É, vez E isso não Eu acontece, passei por gente. poucas Então- e boas, nós passamos, né? Por Então é poucas e isso. boas. Eu acho que o Instituto Alice foi para vocês um propósito de vida, com a Alice em vida Sim. e depois disso para as outras famílias de Então, outras Alices, Aí entendeu? o que acontece? A gente resolveu retomar, tá? E aí, pouco mais de um ano, a gente conseguiu inaugurar o Instituto, tá? E aí, assim, nós somos de famílias humildes, sim, não tem pai rico, não tem padrinho, nada, zero, salariado, plantonista, assim, tem o que fazer, tá? Mas, assim, não me pergunte como a gente conseguiu chegar, porque quando você vai no instituto, a mãe que chega no instituto a primeira vez, meu Deus, que lugar é esse? Que o lugar tem uma energia que é única, só deles mesmo. Ele fala que tem um pó mágico. Que a pessoa se sente acolhida realmente, porque quando chega, sabe que Luciana é igual a ela, mãe, isso já... Eu ia falar, vocês têm ali... Vocês não estão no lugar de gestores apenas. Não, são Vocês, iguais. vocês são pais como eles são. Eles, exatamente. Vocês Então, viveram... o comportamento estão deles... vivendo. Modelo, É. né? Essa é o a comportamento diferença, né? deles é diferente lá. Sim. Né? Então, é isso. Não tem aquele afastamento, Não né? tem, não tem. A gente, quem traz a criança da final quando eu tô lá ou quando o Luciano tá lá, quem pega a criança no final da sessão é a Luciana que vem com a criança no colo, assim. Não, É diferente. não tem, é diferente, é em casa. E outra coisa, para orientação para as famílias o instituto é de vocês. Tá chateado, tá aborrecido, tá... O teu lugar é o instituto, você tem que vir para cá. Porque aqui você ajuda uma criança a sair do carro, você abre a porta para alguém, você vai passar um café lá. É isso. É uma terapia. É para todo mundo. É terapêutico ajuda o para outro, todos. né? É Para terapia. todo mundo. A gente cresce junto. A gente cresce junto. E aí você vê as mães comemorando, porque a gente já tem casos de sucesso lá. A gente vê o Ita, a gente vê o Alex Ura, a gente vê a Nayara, a gente vê o Vicente, que é um downzinho que chegou agora, que é a maior graça do mundo, é o Vicente. Então, a gente já tem. Eu tenho criança minha lá, que eu recebi foto que bom. hoje. Então, bom. Lorena, né? Lorena, então. O que a gente tem lá? A gente tem um programa, um sisteminha, que cada profissional evolui. Tá? Padronizado. E aí a gente tem uma ficha de avaliação inicial, tá? Da primeira avaliação, o traço cognitivo e motor daquela criança. E a gente, com 6 meses, faz uma avaliação sobre... A evolução. É impressionante. É impressionante. Então, os resultados. As mães. A postura das mães, assim, a expectativa. Assim, E isso dá forças para elas muita continuarem coisa. buscando ali os tratamentos. É porque, assim, a mãe...
foi o que você falou, né, Lu? A gente fala muito da mãe porque geralmente é quem tá ali de frente. Mas as pessoas acabam abdicando da vida para poder viver em prol daquela criança. Como vocês falaram, a vida foi ali. Se acabou o casal, acabou tudo. Acabou. E você fica vivendo. Viramos irmãos. Mais ou menos, né? Não. Mais ou menos. Não. Doutora. Viramos irmãos. Naquele momento inicial, Até vocês não tinham organizar. outras preocupações Sim, a não ser sim. É ali. verdade. Era né? a prioridade, A né? prioridade era Prioridade. organizar a casa para depois Sim. no finalzinho, já assim, infelizmente teve uma fatalidade, mas a casa estava organizada, Sim. né? Tá. Tanto que Sim. vocês viram o que vocês puderam fazer por ela e o que outras crianças podiam ser beneficiadas também, que infelizmente a gente não tem essa estrutura aí vinda do serviço público, né? A gente não Sim. tem centros e especializados e mesmo assim não dá conta de atender todo mundo. Quem dera que todas as crianças pudessem ter esse tipo de acompanhamento, né? E assim, eu penso que um lugar grande, um lugar com 1000 pacientes, para esse tipo de acolhimento que a gente precisa, de chamar pelo nome, de saber que ontem ela estava com uma leg azul, hoje está com a leg laranja, que o laçarote que ela colocou na cabeça. A gente tem esse nível de detalhe. São 80 crianças. A gente já está com uma capacidade muito além do que a gente É muita esperava. criança, né? Muita 400 criança. crianças na fila de espera. 400? 400 crianças na fila de espera hoje. A fila de espera, até interessante. Uma fila linear são 400 crianças, mas como a fila é por diagnóstico, quando tem uma vaga para psicopedagogia, o paciente que faz físio não concorre a essa vaga, porque quem faz psicopedagogia é TEA. A não, são ser que, crianças- a não ser que seja uma uma outra criança... acaba fazendo, mas assim, se inscreve para fisioterapia. A criança que Mas tá... é uma criança neuropata, é uma criança com paralisia cerebral que tem um potencial enorme, então a gente acaba encaminhando. pra psicopedagogia. Arranja uma vaguinha, a gente dá um jeitinho, ó, né? E aí ele vai para psicopedagoga também, mas a porta de entrada é a fisioterapia, né? E Para olha paralisia só, cerebral. você estava falando dos casos de sucesso, né? E tem tão pouco tempo. Quando que vocês inauguraram? É dezembro de 23. Então, Janeiro de olha. 24 a gente atendeu a primeira criança. Então, não tem nem 2 Não anos tem nem ainda. dois Não, somos Eu um bebê. recebi- Ainda somos um bebê. Eu recebi ontem uma mensagem no WhatsApp. Eu troco mensagens com um menino, né, jovem, deve ter 20 e tantos anos já, quase 30, que eu atendia quando eu era fisioterapeuta, né? Eita. E aí, olha a mensagem que ele me mandou ontem, assim: oi, tudo bem? Lembra da última vez que a gente se falou? Eu estou escrevendo uma autobiografia minha. Um menino que, né? O que esse menino fez? Ele fez faculdade, ele hoje é um profissional, ele é um sucesso na vida, ele é uma pessoa que se deu muito bem na vida. Então, ele falou, estou escrevendo a minha autobiografia, seria muito bom ter o seu relato. Você aceita dar o seu depoimento da época que você me Nossa, atendeu? gente, olha que legal. Olha, eu falei... E eu, semana passada, eu estava procurando umas fotos antigas, nossa. E eu falei, você tem fácil aí aquelas fotos que eu te mandei? Porque eu não tô achando. Ele, tenho sim, vou te mandar. Ele me mandou, fiquei tão feliz. Então, tô aqui, né, criando coragem. Qual o nome dele? O nome dele é Lucas. Lucas Lino. Legal. Muito legal. Já é um Conheceu um rapaz. também, não? Um beijo, Lucas. pra Lucas. você. Beijo, Lucas, pra Parabéns. você. O Lucas é um ótimo convidado aqui pra vocês. Ah, sabia? sim. Tem o Porque- outro. Como é que é o nome? Você tem que lembrar o nome dele. Da que a gente conheceu lá na paróquia, daquele Ah, não vou jornalista também, escritor. Aí, ó. O cara é uma figura. Tem uns 30 anos no máximo. Eu não Também a lembro. história dessa. Não vou PC grave, mas que fez faculdade, a mãe levava e tal, assim, uma luta. Então, acho que vale Muito a bom pena a ver. gente investir. Às Vale. vezes, de repente, vocês investirem nessa autonomia das mães, para as mães auxiliarem outras famílias e elas Sim. serem o exemplo para outras famílias, para verem que as crianças estão ganhando aí as habilidades, estão ganhando autonomia e não estão definhando, porque senão deixam, desanimam, sabe? Para não ter também aquelas faltas, sabe? Para não desanimar, não vou levar porque não está acontecendo nada. Às vezes você não está ali no dia a dia, você não consegue observar aquela melhora que você esperava tão significativa. Mas, de repente, uma coisinha que a criança consegue pegar, um movimento que ela consegue fazer, que pra gente não é nada demais, pra eles é uma vitória muito grande, Eu chamo né? isso de arquitetura neurológica. Isso aí. Para acontecer, a mão levar a boca, É. uma arquitetura, um grupo de coisas tem que acontecer ao mesmo tempo para as mães tentarem entender, né? Porque pro leigo é difícil. Tiago, quando eu fiz estágio, na minha época de estágio lá na Dona Meca,
o nosso supervisor, o Sérgio, a gente tinha tipo um encontrão assim mensal para um grupo de estudos. Então a gente estudava cada encontro sobre determinado tema e ele colocava a gente para fazer na prática os exercícios que a gente colocava as crianças para fazer. Gente, é muito difícil. É difícil. Então a gente ia, por exemplo, rolar. A gente começava a rolar numa parte aqui do tatame, terminava na acabava. outra todo torto. Então ele falava, vocês estão vendo como é difícil e vocês, teoricamente, Fazem isso, pede pra ninguém fazer. tem nenhuma Aí. operação. Então é muito difícil. Para a gente poder conseguir construir aí toda essa arquitetura que você está falando, é realmente difícil. E que fora isso, a gente tá na época das telas, né? Exato. Que também é um outro ponto. Então, assim, o rolar Atrapalha. que a gente fala, antigamente faziam em aula de jiu-jitsu, judô, enfim. Ah, tá. Hoje em dia vai botar Hoje alguém pra nunca fazer faz, aula. vai ficar mais difícil ainda. Não, vai fazer o rolamento no videogame, né? É mais difícil. No telefone. Hoje. As É brincadeiras isso. Então, são outras. Rola a as brincadeiras tela. Rola a tela, É, entendeu? gente, eu vou encerrar o primeiro bloco. O papo foi tão bom. Luciana, conta pra gente como é que tá sendo desde o início, vocês se programaram, porque para poder fundar um instituto desse porte, com todas essas terapias, como é que vocês fizeram? Vocês se organizaram financeiramente? Contaram com o apoio de outras pessoas? Hoje, como vocês funcionam? Como é que tá sendo isso? Então, quando essa ideia nasceu, eu gosto sempre de falar isso, quando essa ideia nasceu no coração do Thiago, de lançar um instituto que pudesse ajudar as crianças, né, carentes, que não podiam pagar pelos seus tratamentos, que não tivesse plano de saúde, porque a gente sabe que ter plano de saúde não significa tudo, não significa ter tudo, mas não ter É pior. é pior ainda. Então, a ideia inicial foi que eu sempre achei isso uma loucura. Eu falei, não vai dar, como é que a gente vai fazer? Nós temos a Alice, já é uma correria, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, olha só, vai acontecer, né? A gente vai batalhar, nós vamos fazer eventos, festas, e assim foi, né? Ela estava ainda no nosso meio quando a gente começou. Primeiro foi um almoço, depois foi uma festa junina, contamos com o apoio dos amigos e dos nossos familiares. E aí a gente foi juntando aquele dinheirinho e conseguimos alugar o prédio, depois começamos as obras, e aí foi quando, em 2019, tivemos essa perda inesperada. Logo depois a pandemia parou tudo, perdemos até o que já tinha sido construído. Né? E aí, como é que a gente vai fazer agora para retomar? Aí eu falei, Thiago, vamos voltar com os eventos. Ele falou, não, evento não, eu acho que não cabe, porque já passou muito Esgotou. tempo, né? Ah. E eram as mesmas pessoas sempre. Vamos batalhar por aqui. Vamos batalhar só nós dois. E aí, não sei como te explicar, mas Deus ajudou. É Deus. Deus. Só tem essa explicação. A gente o piso e depois a cobertura da Ué, piscina. As coisas Coisas começam aconteceram, literalmente, as assim. coisas caem do céu, né? Coisa Pra fora. aconteceu. Um exemplo. Eu vendo na internet, vi que um cara estava quebrando um relato dele não era Instagram, não, era Facebook. De que ele fracassou, não conseguiu manter a clínica dele, fechou, quebrou por falta de profissionais e tal. Que ele estava vendendo a clínica dele toda, que nem tinha nem funcionado. Material, né? O material. Uhum. E aí, beleza, vi aquilo, vi de onde era, vi endereço, fiquei na minha, dormi, acordei 5 horas da manhã. Disse, Thiago, vai pra onde? Tô indo pra São Paulo. Conversar Como com- que tu vai pra São Paulo? Vou lá conversar com o cara. Ele tá falando que quebrou, que quer vender a clínica, não sei o que é. Entrei no carro, fui pra São Paulo. Você tinha dinheiro, Thiago? Não, vou contar a história toda. É bom falar tudo, para as pessoas entenderem. Tinha dinheiro, Ou não. você acredita em Tinha Papai dinheiro, do Céu, ou você não acredita. Bati na porta dele. Quando o cara abriu a porta, tinham gêmeas com PC. 2 meninas. Ele era avô, né? Avô. Ele é o avô dela. Ele montou uma clínica porque ele, além de oferecer o melhor tratamento para as netas, então nada diferente do que eu pensava, tá? Ele queria dar o melhor para as netas e mas ele foi diferente, porque ele montou uma atividade profissional. Aham. Ele montou um negócio. E aí a mão de obra de São Paulo de profissionais é um pouco mais alta, ele realmente não conseguiu. Manter. Então o cara tinha um galpão
com simplesmente 3 gaiolas, tatames, rolos e parapódio, tudo que você possa imaginar. Na época, sei lá, isso 2018, porque 18, foi 2018. antes, foi logo assim que a gente alugou o Aí o prédio. cara, eu tenho de equipamento aqui, somando tudo, isso aqui, 80 mil reais, isso aqui é 70 mil reais. Aí tá, 70 mil reais, tá. Eu falei, tu acha que um carioca vai sair lá do Rio de Janeiro, vai andar pra chegar aqui, eu vou te dar 70 mil reais e você vai me dar? Não é assim que funciona, né? O cara vai dizer, rapaz, esse cara não sei o que, não. 50, cara. É um número redondo, 50. Não é 50. Poxa, vou atender as criancinhas lá do Rio. Ah, E é não 50. Escuta, 50. 50. Então tá bom. Então eu vou te dar 20 mil reais e a gente parcela 30, né? 6 parcelinhas de 5 mil e tal. Eu não acredito que tu. Você queira. Cara, tu tá com isso aí. Resumo. Voltei de São Paulo com um caminhão Olha. com os equipamentos todos. E aí, no final, ele conta a história inteira, foto de Alice, aquela coisa toda e tal, não sei o que, o cara já chorando a beça, sei o que. Ele, não, calma aí, pegou piscina de bolinha e não sei o várias que, doações, né? espelho, e tudo. Eu fiz uma mudança, porque além dos equipamentos que estavam anunciados na internet, ele entendeu qual era a finalidade e o cara que passou a ser uma... Vendeu beleza. tudo a preço de banana, na verdade. E aí, um dia desse, a gente vasculhando Achei uma um foto. livro lá agora, um dia desse aí, uma foto dele com as meninas no Com as colo, netas. com as gêmeas ainda bebezinhas dentro de um livro e mandamos para ele e tal, não sei o quê. Então, assim, os equipamentos a gente... E aí eu voltei de São Paulo pensando assim, pô, tô com o Instituto montado aqui na caçamba desse caminhão, tá montado, não precisa de mais O nada. prédio já estava alugado. O prédio já tá lá. Eu tô com montado. Então, meu irmão, vamos embora. Essa atividade é bem interessante porque não exige insumo, não exige uma compra regular, tá? O custo que a gente tem é mão de obra. Terapia manual. Sim. Manual. Então, são pessoas. Agora, o difícil seria se além de equipamento, gente ainda precisava de insumo. Aí seria mais complicado, que o peso mensal seria maior. E aí foi questão de tempo da gente. A gente decidiu não fazer outros eventos, por quê? Como já tinha feito tantos eventos e a gente arrecadou um valor, claro que o valor não deu para nada, mas a gente já tinha arrecadado um valor. Quem doou 10 reais, quem comprou uma rifa, quem ajudou a gente em algum momento, Participou das festas, né? que não nós tinha tínhamos eventos. visto resultado nenhum ainda. Era só a nossa palavra. Até quando vai ser uma palavra? Sandra, a gente tem que concretizar, a gente tem que virar Tem que a página. começar, né? Tem que, assim, o Instituto é isso Mostrar aqui. que tá E aí depois acontecendo. a gente realmente não conseguiu voluntários, porque o profissional que é fisioterapeuta, ele não pode deixar de trabalhar ali para ganhar salário para vir para cá doar o horário dele. Por mais que Tá. ele queira. É muito Por mais que ele difícil. queira, a gente sabe e tal. E aí a gente se deparou com uma folha hoje de, sei lá, de entre 18 e 20 mil reais todo mês, que é o custo. E como vocês fazem hoje para sobreviver? Então, hoje a gente tem um grupo de amigos que são colaboradores, eles recebem um boleto mensal todo mês. Tem boleto de 50, de 100 reais, a pessoa escolhe qual o melhor boleto. As famílias que divulgam, quem quer ser o padrinho da família, o núcleo familiar não pode, mas um conhecido consegue pagar essa colaboração. Assumir, né? É pulverizar. contribuição. A iniciativa do podcast é para atingir um número maior de pessoas, para as pessoas que sensibilizem com a causa e tal. Só que a Luciana falou de uma coisa interessante, não, a gente vai conseguir. Assim, eu carrego uma certeza no meu coração de que o Instituto é inabalável, assim. A gente não vai deixar Vocês já conseguiram, na verdade. a gente não vai deixar de funcionar, o Instituto não vai acabar. A gente conseguiu uma proeza, que Começar aí é papel do Papai do Céu também, que a gente vinha pagando aluguel, e o proprietário do prédio chegou da noite pro dia que não vendeu o prédio. A gente já tinha construído tanta coisa lá. Como que vai a gente vender o prédio? fazer. Aluguel, não tem dinheiro para comprar. E outro drama. Como que vende? Como é que faz? Queria X. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Cara, pergunta se ele quer menos tanto X. É. Sim, blefei. 3 dias depois, cara,
E o proprietário aceitou. Falei, nem esse menos 3x eu tenho. E agora? Como é que Vai faz? pro banco. Banco. Consegui a metade do dinheiro no banco. Liguei para ele e falei assim, como eu estou pagando aluguel há tanto tempo, eu vou te pagar a metade, vou aumentar um pouquinho o valor do aluguel e fica como prestação. Boa. Eu tenho crédito porque Sim. fiz do bigode, porque estou pagando aluguel esses anos todos sem atrasar 3 nada. anos. 3 anos sem atrasar nada, o cara aceitou. Veio para Campo Grande para a gente ir no cartório para assinar, papelada, pagar metade, tal, não sei o quê. Nisso está chegando um grande amigo e irmão, Alexandre. Alexandre, você Um beijo. tem que dar um nome, não, meu irmão. Pô, vamos, já tá aí, tô aí no cartório e tal, não sei o quê. Beleza, foi comigo, foi lá comigo. Tiago, o que tá fazendo aqui? Papai, eu disse, não, pai, tô comprando lá um prédio do Instituto, eu vou dar metade que esse cara aqui é o cara da imobiliária, tá assinando. Ele falou assim, rapaz, o Instituto não é só teu não, cara. Não, é metade para cada um. Tu vai dar metade, eu vou dar outra metade. Na hora, de onde eu não esperava, assim, uma atitude que, assim... Aí eu falei assim, cara, a gente não tá sozinho, a gente não... É A isso. gente é que pensa. Então, na verdade, assim, não sei como, a gente sabe como, porque a gente viveu isso. A Mas gente fala que... são vários exemplos, assim, teve que colocar o piso. Chego na loja, tinha que comprar 200 metros de piso, de porcelanato. Chego lá. Falei para a vendedora, pô, cara, preciso de um desconto, isso aqui é filantrópico, não sei o quê, não sei o quê. Chama o teu gerente lá. Aí o gerente chama, pô, cara, eu tenho... Pô, preciso de um desconto disso aqui. Eu tava dando, sei lá, 15 mil reais o negócio. De piso, só de piso. Meu Deus do céu, 15 mil reais, tá. Aí, não, é uma instituição filantrópica e tal, não sei o que, Instituto Alice, Neuroreabilitação. Ele, pô, cara, meu filho é autista, o gerente da loja. Meu filho é sério, tu tá fazendo isso? Não, calma aí, resumo. 7.800 que eu paguei Olha só. no mesmo peso. Então, assim, a gente Deus vai trabalhando. a gente não sai na rua pedindo esmola para as pessoas. Isso não acontece. A gente faz o nosso trabalho. Tá? A gente tem hoje uma família com 6 filhos. Essa é a nossa realidade de hoje. Eu trabalho muito. Depois que eu saí de laboratório, dediquei a minha vida à nefrologia. A gente montou um serviço de diálise. Hoje a gente vive disso. A maior parte do tempo a gente está envolvido. A medicina vem em razão disso. Então, o Instituto Alice existe, mas a chance de eu fazer pediatria é bem pequena em razão do meu trabalho, não tem jeito. Eu tenho que continuar no meu trabalho. Amo. A gente vai ter que voltar aqui depois, no final da faculdade dele, Com pra gente ver certeza. se isso vai concretizar, tá, É. Lu? Você Eu falou, acho. ela falou que os pacientes não incomodam ela no telefone. Isso já me deu um... Gente, eu sou apaixonada pelas minhas pacientes e elas não me incomodam. Às vezes eu passo final de semana Mas o sem Thiago também é ter apaixonado pelos pacientes dele, né, mensagem. Thiago? Eu amo as pacientes também. Não, Quem não ama seus Eu tô- pacientes? não, mas eu tô dizendo, gente, eu juro pra vocês. Não é isso. Às vezes eu passo final é- de semana. Quem que trabalha com pediatria que passa final de semana sem ter mensagem de paciente? Jura? Eu fui pra Disney, eu fiquei 10 dias na Disney. Eu não tive uma mensagem de paciente. Pô, que bacana. Juro. Eu Isso. sou apaixonada por elas. Isso me dá um incentivo. Assim. É isso. Então, a gente sabe que a gente não... Só que, Papai do Céu, a gente tem isso muito claro na cabeça, tá? Velho? Ainda que a gente viva numa situação financeira nadando de braçadas. O Instituto Alice, ele não é só do Thiago da Luciana e não tem que ser. A gente tem pessoas... Minha mãe, um beijo pra minha mãe é do mundo do samba, minha mãe é baiana, minha mãe é velha guarda, minha mãe vive aí em escola de samba. Tem amigas da minha mãe que pedem um boletim de R$30 por mês Bonitinho, tá vendo? e que elas fazem aquela doação E que assim, contribui antes mesmo, né? antes de tudo, Antes de- desde o início, pela Várias história. Então, pessoas, né? Ele tá citando aqui, mas são Papai do várias Céu pessoas. não quer que seja uma ação exclusivamente nossa. E nem quer que seja um fardo, né, Thiago? Sim, Não é um não fardo. é para ser do Thiago e da Luciana aquilo lá. Não é. Então, quando eu peço ajuda financeira, É uma família mesmo. é uma ajuda financeira no sentido de você se sentir útil. Pô, cara, aquilo lá funciona, é sério, traz benefício para as crianças. Pô, eu colaboro com aquilo ali. A gente gasta com açaí, com pizza, com sorvete, com McDonald's. isso. A gente gasta com as coisas mais sem parar. Chega uma fatura de sem parar, de tanto tu entrar e sair do shopping. É ou não é?
Verdade. Então não é assim, R$50, R$30, o que for. Não interessa. E aí, beleza. Qual é o cenário hoje? A estrutura física que a gente montou é para atender 250 crianças. Então, espaço físico, gaiolas, tatames, estrutura, piscina, o que você imaginar, Consultório. a gente tem lá. Só que a gente só atende 80 crianças porque é onde o braço alcança. Eu não posso também montar uma mega operação e eu ser o garantidor exclusivo da operação inteira. Não. Se eu estou levando benefício para pessoas comuns, eu preciso de ajuda de pessoas comuns. Tá? Se a gente vai demorar, e eu não tenho pressa de ampliar o número de atendidos. A gente não tem essa pressa. Tá? A gente começou com 20 crianças. Estamos com 80 hoje. Então, só que 80 crianças que estão lá, tem criança que faz físio, fono e psicopedagogia. É um Tem trabalho de formiguinha, né? psicomotricidade. Então, não é assim. Tem autista que faz psicologia, psicomotricidade e fono. Tem PC que faz psicomotricidade, físio e... Então, não é... É cada caso é um caso, do que ele precisa. Então, as que estão sendo atendidas lá estão com atendimento do que elas realmente precisam. Tá? Eu podia reduzir o número de atendimentos e dobrar o número de crianças atendidas. Eu não quero isso. O grupo, né? Eu não Atender em quero que você grupo. leve seu A gente filho nem lá faz. Tem muitos lugares que fazem só isso. para dizer que ele está sendo Número, atendido, para ter um número. Não, lá a gente não deve... A nossa estatística Vocês é estão só atendendo pessoas, né? pessoas. É isso aí. Pessoas. Teve criança que chegou lá com dislalia, que chegou lá com, né, uma dificuldade danada, que trabalhou a fundo, teve alta, ganhou certificado de alta. Gente, olha isso. Alta. É. Pedro teve Teve criança alta, que chegou, não andava. que não Criança andava. de já 2 anos, não andava. Foi só, acho que a mãe até falou, É esse aqui estímulo vocês precoce operam que faltou. milagre. Ela falou, aqui vocês operam milagre. A minha amiga falou que o filho dela andou aqui no instituto. E que, gente, olha Foi só. só estímulo, gente. Ele só foi estimulado, ele já ia andar, mas ele estava precisando de estímulo, ele só foi estimulado. É. E ela já. O Instituto Alice já está operando milagres? Não. Para pensar dentro do que a Lu tá falando agora, que assim, já tiveram várias crianças com alta. Essas crianças no futuro, até mesmo sendo adolescente ou um pouquinho mais velho, né? Pode voltar para ajudar vocês. Com tem toda dúvida. certeza. Olha isso. Sonho, Eu sonho. sempre falo. Porque é de onde às eles saíram. Às vezes eles Entendeu? sentam lá na recepção, ó, você tá bem aí, eu acho que você vem trabalhar aqui quando você crescer um Não, pouco. mas vocês Olha que falaram no coisa último linda. episódio que tem um menino que ajuda, que pega alguma coisa lá, né? O Santiago é bem ativo. Né? É. Santiago Então, isso é exemplo, né? Exatamente. Só que eu acho que, por mais que vocês não queiram expandir, não é que não queiram, né? Porque também, Thiago, a hora que acontecer, também Não, vai tem ter que como... expandir. Isso vai ser inevitável. Tem que expandir com consciência. Eu Expandir para acho- ser um problema pra gente, a gente não vai. Se amanhã eu te ligar e falar, Valéria, estamos atendendo 90 crianças. Estão sendo atendidas bem, porque a gente já contratou mais um físio, contratou com mais um... qualidade. Já né? tem Mas a gente mais precisa- apoio. O né? problema Porque não é a gente quantidade, o problema é a divulgar- qualidade. Divulgar. E o apoio que a gente tem ainda é muito pequeno. O Sim. apoio financeiro que a gente tem ainda é muito pequeno. Todo mês a conta não fecha e a gente tem que, Tirou né, do bolso. completar. E assim, isso. Então, Luciana, chega por uma isso hora. que a gente tem que mostrar... eu sei, você falou no início, não é um problema de vocês. Vocês puxaram essa responsabilidade para vocês. Nossa responsabilidade, eu sempre falo isso, a nossa responsabilidade ela era com a nossa Alice. Exatamente. E a gente fez o que Fez podia e máximo. o que não podia por ela. Hoje a gente faz por essas crianças. Já que vocês tomaram essa responsabilidade para si, eu acho que é um projeto tão bonito que é o nosso dever divulgar, mostrar para as pessoas. Então, eu tenho um grupo de amigos, você tem um grupo de amigos, e se a E gente for divulgando. replicando para cada vez mais pessoas, cada vez mais conhecido o Instituto vai ficar, cada vez mais ajuda vai receber, né? Sim. Que você já parou pra pensar, Vá? Na verdade, assim, a gente veio aqui pra falar sobre o início de uma jornada. Início E de- quem tá ensinando o início dessa jornada pra gente Pois é. são vocês. Porque como é que Que é- pega e faz do nada um tudo? Vocês do nada com- tudo. Um omelete com... Vocês conseguiram. Então, eu desde sempre falo isso, que não veio com a falta da Alice, já é um projeto que vem desde antes, quando vocês viram tudo que ela teve de bom, que ela teve de acesso a terapias, o quanto ela cresceu e se desenvolveu. Mas principalmente por vocês terem continuado. Então, vocês ressignificaram, né, uma dor
que vocês tiveram e transformaram isso num projeto grandioso. Então, quanto mais pessoas a gente puder trazer para agregar ali força de trabalho, apoio econômico mesmo, dinheiro, porque as contas não se pagam sozinhas, né? Sim, sim. Sim. Então, se algum profissional que estiver aqui assistindo a gente, né, e possa Quiser fazer parte doar também. um pouquinho do seu tempo, um bloco de horários por semana, né, uma manhã, uma tarde, Já que ajuda, né? possa... No final de semana, de 15 em 15, eu não sei como é que é a agenda de vocês também. Se Final de é semana final não, de só durante a semana. semana. Só Mas que durante a possa semana. agregar ali. Então, de repente, a gente começar a divulgar e fazer um grupo de estudos, fazer workshop, fazer cursos Sim, para poder sim. ajudar Isso aí. também, sabe? Então, quando a gente começa a conversar, várias ideias vão surgindo para poder ajudar mesmo o Instituto a crescer. Não só em número, porque a gente não está visando o número, mas a qualidade do serviço para as crianças terem ali um atendimento cada vez melhor. E abençoar mais vidas, né? Com Porque essas certeza. que nós já temos já são muito abençoadas, né? Isso eu tenho certeza. Mas as que estão na espera, a gente não consegue avançar. A gente não consegue chamar mais um. Cada vez que eu consigo abraçar mais um, significa dizer que um saiu. Que seja pela Perdeu alta. porque... Seja Que pela seja pela alta. Também, mas... A gente é rigoroso com as faltas também. Então a gente Mas precisa acontece. ser. Acontece, Então, não, assim, faltas não gostaria de Tem que ser justificadas. Né? justificáveis. eu né? gostaria muito de abrir mais uma porta, ciente de que não fechei para ninguém. Então, isso a gente não está conseguindo, porque o custo é absurdo, né? E a ajuda Não, é não é muito que seja pequena. absurdo, filha. É justo. O custo existe. Não, assim, o custo é absurdo para De a caro. realidade. É. Para a nossa Sim. realidade. Se a gente não... De vocês Vamos supor. sozinhos, Vamos né? supor que as pessoas que já nos ajudam pararem, cansarem. Isso significa dizer que a gente Perde receita. vai perder a mão, a gente vai ter que Sim. abrir mão de profissionais. Então, Ô, Valéria, a gente precisa Mari, avançar. Falar um A gente negócio precisa interessante agora. Quando a gente pensa em arrecadação, a gente tem um péssimo defeito em pensar em pessoa física. Sim. Tá? Eu acabei de externar aqui que o nosso custo, a gente trabalha muito bem com um custo de R$20.000 por mês, que é o nosso custo hoje, seria... Beleza. A gente não tem doações que somam R$20.000. Todo mês a gente tem colocado o nosso orçamento lá. Mas para o mundo corporativo, R$20.000... Muito pouco. Beleza, é pouco. muito pouco, né? É uma realidade É muito isso que singela eu tô querendo dizer para pro vocês, resultado pra gente tentar tão fazer uma impactante. campanha para Sim. trazer essas empresas das mesmo, empresas. esse mundo E agora é corporativo. bem interessante que é o seguinte, a legislação mudou, tá? A gente agora pode receber doação oriunda do imposto de renda, tanto pessoa física quanto Olha jurídica. aí, que maravilha. Ah, Então, legal. para o próximo mês de abril agora, de 26, que é o limite Para para declaração de pessoa física, a gente vai poder até essa data receber lá na declaração de imposto de renda de pessoa física, você vai poder direcionar para informar o CNPJ do Instituto e aí cai num fundo e o fundo transfere para a gente. Então não existia essa possibilidade. A legislação mudou agora no início do ano. Então é um plus, é um negócio que a gente está criando expectativa, né? Até o mês de abril acho que eu consigo funcionar, estamos Com brincando. certeza. Não, isso aí é sem É porque é dúvida. tudo Não, tá muito funcionando. burocrático, né? Mas para o Tudo mundo muito burocrático. corporativo isso é muito pouco. Para Sim. grandes empresas aí o negócio é muito pouco. A gente não vive, entenda uma coisa, a gente não vive achando que ali na esquina eu vou encontrar. Não, a gente trabalha dia a dia ali, É porque abre, passa o café, atende Não, a mãe, todo dia. Na verdade, ninguém gente, eu que acho que é trabalha lá, aquilo. e nem ninguém que trabalha lá vive pensando assim, amanhã eles não vão ter. Eu dou garantia. Todo mundo lá acredita muito. Sim. Todo mundo acredita. Ninguém- E todo mundo também doa. Sim. Não é só receber o seu salário para pagar suas contas. Todo mundo acaba doando também um pouquinho a mais. Pela causa. Pela Esse gente, todo pelas mundo, crianças. eu falei do pessoal da fila. Tia Graça, Fome, todo tia mundo, Rodelino, todo tia mundo, todos os Fernanda, nossos tia profissionais. Isabela, psicologia, Nós só- tia nós temos- Amanda, tia Isaías. Vamos falar o nome do povo, senão... Eles são Puxar minha orelha. especiais. Tia Gilda, tia Eles são Cris. especiais, porque não é qualquer pessoa que sai da sua casa para prestar um serviço de qualidade, porque a gente trabalha, como você falou, sábado, será que alguém pode doar? Então, a gente costuma trabalhar com a disponibilidade do profissional. Então, se é quarta tarde, o teu dia, a gente vai abrir uma agenda quarta Sim. tarde para você. Sim. Então, assim, é tudo muito conversado. E quando eles chegam, o que vocês... Como é que funciona? A gente
trabalha, se a gente atende a criança, queria que você atendesse essa criança como se estivesse atendendo o seu filho, né? Que A faz minha a filha, diferença. Essa frase então, é assim, essa. cada Queria porta que eu atendesse a abro, Alice, ela fala cada isso. porta que eu abro, cada bolsa que eu carrego, né? Cada Uber que chega para ajudar, quer um cafezinho. Então, assim, é uma coisa, É muito nossa cara. é um trabalho, assim, Muito. Um amor. não dói. Não dói. Não dói, sabe? É uma coisa uma palavra. Às vezes chega uma mãe meio cansada, meio desacreditada, e aí a gente tá sempre lá, a tia Cris, né? Também, beijo, tia Cris, que fica lá na recepção, ela tá sempre ali, né? Fulano, pode vir. Ó, fulano não vai poder que tá doente. Quem pode vir no horário? Remanejando a agenda. Para não ficar buraco, porque já é tão pouco, já é tudo tão caro, então não vamos deixar buraco. E aí, a coisa flui, assim, de uma É maneira leve, né? leve. É cansativo, mas é leve. Tem um negócio legal. As mães, deve acontecer isso com só de vocês. As mães recebem um link para confirmar. A consulta. O negócio Cara, o negócio Chique. recebe o chique, link, não, a mãe não é tem que confirmar. É chique. Mas o chique ajuda muito a gente. Com certeza. Na hora Com dela certeza. remanejar a agenda, Sim. a gente sabe exatamente qual a criança que confirmou. é muito que não carinho, confirmou. né? É feito Eu vou fazer carinho. É cuidado, Tivemos né? uma fiscalização da prefeitura. Eis que surge alguém da prefeitura para fiscalizar. Aí entrou, sentou, tá, vamos lá. Como é que é feito o critério? Como é que vocês usam? O que é? Como é que funciona? Você sabe que é uma instituição privada, né? Sabe, né? Ah, tá, sei. Não sei como é que funciona. Aí tinha uma mãe na recepção, porque eu não sabia, nunca nem tinha visto a mãe. Meu Deus. A mãe, seu filho faz o que aqui, mãe? Ah, faz físio e faz fono. Mãe, ela é da prefeitura. Explica pra ela como é que a senhora, o que a senhora fez. Aí a mulher falou, eu arrisquei tudo, arrisquei a vida. Não, Mas, não, é verdade. eu confio no meu critério, É. eu não confio. Ela falou, eu fiz uma inscrição, fui Fiz chamada, passei pela preenchi um avaliação link social. no Instagram, preenchi um link, um diagnóstico, respondi o questionário inteiro, enviei. Demorou não sei quanto tempo, sei lá, acho que ela demorou 6 meses para ser chamada. Passou para uma avaliação técnica, uma avaliação social. Avaliaram tecnicamente, a equipe entendeu que ele precisava de físio, de fono, e foi assim que ela entrou. Você conhecia alguém? Não, eu fiz inscrição, comecei a seguir, uma mãe indicou, segui o instituto, segui, preenchi. Então, assim, a menina da prefeitura tinha que fazer um relatório sobre a visita, porque isso tudo porque a gente fez um cadastro lá na prefeitura, era obrigatório e tal. E aí ela me fez meia dúzia de perguntas, eu falei assim, vem cá, posso fazer uma pergunta? Esse teu relatório, só para eu saber logo, porque o Estado ou o município deveriam forrar um tapete vermelho pra gente. Você não pode chegar aqui, ver o trabalho acontecendo e achar que isso aqui é um abacaxi. Não, cara, isso aqui eu estou ocupando o lugar que o Estado ou o município deveria ocupar. Exatamente. Eu estou fazendo o papel do Estado ou do município. Eu tenho consciência disso. Tá? Foi muito RDC, porque antes da medicina, tem isso também. Eu fiz análise clínica, então fiz direito depois. Então fiz direito. Formei em 2010 em direito. Medicina foi agora, 22. Então, assim, eu não é qualquer pessoa. Eu estou ali sabendo exatamente o que precisa ser, qual a documentação, a legislação, o que me ampara, quais são as minhas obrigações e tal. Então, falei assim para ela, teu relatório, cara, você precisa me dizer o que você vai escrever no relatório, porque para eu nem receber mais ninguém da prefeitura aqui. Não, vou dar um relatório favorável. Quase coagida, coitada. Porque eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei bem sentido, porque eu vi que a conversa estava indo para um rumo que não... Não, mas graças a Deus a visita foi ótima, o relatório teve elogios e tal, tudo que ela gostou do que viu. E aí, posso indicar? Alguém falou, não, indicar você não pode, você vai falar para a pessoa preencher o formulário do Instagram. Né? Acontece de Exatamente. tudo. Vamos porque começar do início, né? aí você Posso vai... indicar, não. Acontece de tudo. Houve uma época que várias pessoas... Eu estava lá, nesse dia eu estava lá, e aí chegou uma mãe com um papelzinho do posto da Clínica da Família, carimbado pela médica Neuro, não lembro. Mas, eu vim indicada pela doutora fulana. Olha, tá famoso já. Como assim? Ela falou, ela tá falando para todo mundo, para procurar o Instituto Alice, que aqui é muito bom, que é gratuito.
Eu falei, epa, tivemos que entrar em contato com o serviço social da clínica da família, porque... Não, mãe, não é bem assim, olha Então, só. para eu indicar meus pacientes, né? Porque eu tenho alguns para indicar, mas eu vou ter que, então, Thiago, Preencher o link da depois vida. tem que mandar, Com tá, certeza, gente? porque Olha a só, tem que a preencher gente o tem- link. Tá lá, É, né? vou te Não dar adianta todas ser as só indicação coordenadas. minha, não. Nós vamos dar todas as coordenadas. Não, a indicação é importante, porque as Sim. crianças precisam ter. É, indicação. Mas tem que entrar lá, Tem que entrar, tem uma preencher o fila, formulário. Isso. não adianta. E quanto mais a gente tiver apoio, mais portas a gente vai abrir, mais Com crianças, certeza. vidas, né? A gente vai abençoar. Sim. E aí, então, acontece de tudo. Acontece aquela que chega... Como você descobriu o Instituto Alice? Ela fala, eu no Uber. Eu estava no Uber com meu filho, aí o motorista estava olhando muito pro meu filho, eu já estava querendo brigar. Por que você está olhando tanto pro meu filho? Porque ele é diferente? Não. Eu estou olhando pro seu filho porque ele é igual à minha sobrinha. E a minha sobrinha é a Alice, do Instituto Alice. Esse é o meu irmão, o Sérgio. Gente. Então, eu vim através do seu irmão, Falei isso. que estava dirigindo o Uber e estava olhando tanto para o meu filho que eu achei que ele estava julgando, né, com preconceito, Teve essa história mesmo. essa criança diferente, né? E, no entanto, ele estava preocupado, ele estava querendo encontrar um jeito de falar. Seu filho faz terapia? E ela falou, não, ele não faz nada. Então, a senhora procura o Instituto Alice aqui, ó, o Instagram, segue lá o Instagram, não sei o que, não sei o que. E assim ela chegou até a mim. Porque o preconceito Até ainda a existe, gente. né, gente? Existe. E olha só, o que eu falo muito para as mães, eu faço consulta de pré-natal, pediátrico, eu faço nas consultas da puericultura, do acompanhamento dos bebês, das crianças. A informação é o que vai te dar poder para debater com os outros. Então, a gente estava falando no início da rede de apoio, das avós, das tias. O que você buscar de informação. Então, imagina essa mãe que não tem informação. Que às vezes, Luciana, quer esconder o filho. Respondeu. Quer esconder, não quer que ninguém veja, não quer que ninguém Até mesmo saiba. no consultório com a gente, às vezes elas mudam um tom de voz para falar. Não, doutora, você acha que tem alguma coisa? É. Gente, Então, a gente precisa encarar isso com muita clareza, com muita naturalidade, porque são coisas que acontecem. E se você não buscar o atendimento, se você não buscar primeiro o diagnóstico, né? Quando você perceber, a gente tem uma... Eu sempre brinco com os meus filhos, com os meus pacientes também, com as crianças no geral. Eu falo, olha, a gente tem uma luzinha lá dentro da gente que acende quando alguma coisa não tá legal. Papai do Céu fala pra gente o que é certo e o que não é certo. Então, você, mãe, quando tiver ali com uma criança que você tá vendo que tem alguma coisa, percebeu qualquer coisa diferente, busca um auxílio de um profissional para poder ver o que está acontecendo. Será que tem um diagnóstico? Se a gente pode buscar um diagnóstico, se ele existe, de qualquer que seja a alteração, a gente tem como tratar? Com certeza vai ter algum tratamento. Pode não ser ali o que você esperava, mas você vai conseguir, de alguma maneira, trazer para essa criança uma qualidade de vida melhor. Você não precisa ficar com essa criança em casa escondida, não fazer a terapia. Às vezes é por não saber que ela tem direito, que existe uma terapia que pode fazer com que essa criança viva melhor, que ela brinque. Vocês já viram coisa mais linda? Tem em parquinho, na rua, em shopping, aqueles parquinhos, aqueles balanços de cadeira de rodas, para incluir as crianças. Então, Quem pensa? você não leva a criança para a rua porque não vai brincar. Claro que vai brincar, vamos incluir as crianças, né? Então, se essa criança puder ter acesso à terapia, qualquer que seja, que vá ajudar no desenvolvimento dela, é importante que ela tenha esse acesso. Mas para isso a gente tem que educar as famílias, explicar que existe tratamento, que existe como melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E não adianta elas pesquisarem só no Google, né? Porque o Google vai só trazer... Só vai trazer... O ambiente do Instituto é interessante porque elas se veem, né? E elas conversam, Thiago. O trabalho, conversa... Na verdade, o Instituto para elas... É uma terapia, É uma né? terapia. Sim. Entendeu? Elas veem... Elas diminuem o seu próprio problema. Sim. Que é ver o outro, né? De perto. E aí bate papo, e vira e mexe. Luciana, deixa eu te dar um abraço. Então, É tão gostoso, né? É uma delícia. Porque posso te dar um abraço? você se sente útil, né? É tão simples, é tão fácil. Você é um olhar, né? Um abraço, um aperto de mão. Às vezes você está me abraçando porque... Não, eu preciso te dar um abraço.
te agradecer porque você Porque você tá aqui. porque você existe. Porque você tá aqui. Porque você proporcionou que eles estivessem lá também, né? Então, é muito, de novo, gratificante pra gente como profissional e como pessoa Poder tá. ver o que vocês fizeram, sabe? Porque não era o papel de vocês, era o papel do Estado, era o papel do município, mas vocês foram lá e fizeram, e deram uma luz no fim do túnel para essas famílias. E tá deixando a gente participar disso também. Se vocês deixarem a gente participar, divulgar, eu acho que a gente precisa mostrar para o maior número de pessoas que isso é possível, porque a gente está acostumado a ficar parado e esperar o outro fazer. Então a gente espera o outro fazer e ninguém faz. Então, enquanto um não vai lá e toma a iniciativa e mostra para os outros que é possível, A gente foi chamado de maluco, né? A gente é chamado de maluco, de casal maluco, que de onde vocês tiraram isso, não sei o quê. E aquele trabalho Só de que a gente passa por formiguinha acontece assim, todo mundo fica muito com ponto de interrogação do desconhecido, né? a gente tem o medo do desconhecido. Tem o medo do desconhecido. E aí, você vê no famoso... Vocês se atiraram, rola né? o dedinho. Se atiraram no... Rola o dedinho na internet, as pessoas não conhecem, as pessoas não vão entrar, as pessoas não vão Ah, procurar, as pessoas não vão ajudar. Quando tiver a Mari falando, a Vá falando, as pessoas vão virar e vão falar, poxa, vou conhecer. É, porque tem a credibilidade, né? Tem ali também... A gente, infelizmente, tá num mundo que tem tanta coisa errada. Sim. E a gente acaba desconfiando mesmo. Desconfiando. A gente acaba Então, a desconfiando. parte desse planejamento aí de trazer alguém da pediatria e tal, ter começado com um juiz que tem um peso, que é um Valida muito, que é um né? grande, A- é um grande amigo, colaborador. caráter de Foi vocês. o juiz da causa da Alice, tal, do juiz da adoção que sentenciou a Alice. O próprio padre Maurício, que é uma figura que as missas dele são muito disputadas e tal. Um cara que tem um trabalho muito interessante. A professora Verinha, que é da UFRJ, que tem um trabalho, a Reabile Barra, que é a instituição que ela preside lá e tal. A própria a Natasha também. Então, assim, a gente está se cercando. O projeto podcast para Divulgar. tem a ver com Crescer. credibilidade, tem a ver com um alcance maior. A gente está fazendo um caminho. Os próximos episódios vão ser pessoas assim também legais, assim, que vão ter coisa a contribuir. E eu me recuso a nadar e morrer na praia. Isso não está no planejamento. Aliás, em qualquer área, né? Tudo que a gente se mete não é para parar, não é para desistir. Não é que a gente tire de letra, né? Não Fazer dá isso. para As dificuldades Mas vão- isso aí tudo ninguém flui. tira, As né? dificuldades Tudo vão flui com a existir, maior né? naturalidade. não dá pra gente não faz- falar. A gente nem briga, né? A gente Imagina. nem perde o sono, né, Tiago? Nunca. Nunca perde o sono, imagina. Pô, do né? Rio, vou ter Mas uma- olha, vocês não têm noção, porque enquanto vocês estavam ali, só no universo de vocês, atendendo as famílias que vocês atendem, era uma realidade. Aí vocês abrem um Instagram e começam a mostrar aquela realidade. Sim. Eu não sabia das festas, eu não sabia dos eventos, né? Sim, é Tô verdade. sabendo agora dos boletos. Então, já estão alcançando outras Outras né? coisas, outros meios. E aí vocês entram com o podcast. O podcast, vocês primeiro trouxeram o padre, o juiz, e o último, gente, com a Verinha. Vocês não têm noção de como aquilo mexeu comigo. Porque eu sempre falo assim, a gente não sabe, uma palavra que você fale, às vezes você não sabe como que vai atingir o outro. Então, assim, eu sou formada em fisioterapia há mais de 20 anos, sou médica há mais de 10, e eu tô muito mexida ainda com as palavras dela. Eu assisti aquele podcast todo assim, chorando, mas não chorando de tristeza, de emoção, de ver o amor dela pela profissão, sabe? De ver Muito o contagiante. amor pelo... A Verinha, um beijo, tá? Um beijo, tia Verinha. Quero conhecê-la pessoalmente, porque é muito contagiante, né? Então, você vê que existe gente, assim, que ama o que faz, é coisa... Eu falei assim, tô com saudade de ser fisioterapeuta, quero ir lá pegar as crianças. Já que você assistiu, você deve ter visto um vídeo que ela postou logo em seguida, porque ela se emocionou quando ela falou de um paciente. citou o Ela Thiago. citou O irmão da Natasha. né? irmão da Depois Natasha. eu vi o vídeo dele. O vídeo dele ele chorou. é demais também. E ele cara. falando que ele não chorou de tristeza, ele chorou de emoção. Eu chorei com o vídeo dele também, claro, né? Ele falando também, lindinho, ele falando que vai... Tia Verinha, eu vou cuidar de você. Olha só, Ah, gente. gente. Então, é muito gratificante, porque a gente está aqui de passagem, né? Então, essa oportunidade que Deus dá pra gente de encontrar com essas pessoas e congregar e
ajudar. O que você está fazendo? Quando eu estou no consultório, eu falo para as mães, olha só, a diferença entre nós duas é que eu li um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem mãe que chega lá... Eu falo essa frase, você acredita? Eu uso essas... Você fala? Eu cheguei um pouquinho na frente e tô vendo, sei um pouquinho mais desse assunto aqui do que você. Eu falo isso sempre, cara. Pois é a frase que eu então, uso. Tem mãe tão inteirada, né? Tem mãe Não, tão... tem mãe que chega dando aula de determinado assunto. Eu falo, peraí, você tá sabendo mais que eu, me conta aí. Porque não tem Me como a gente ajuda. dominar tudo também, Sim. né? Então, é muita coisa. Então, a diferença é que você estudou um pouquinho mais sobre determinado assunto e como é que você vai passar aquilo para aquela mãe? Como é que você... Então, você, Luciana, que como mãe, como profissional da área da saúde também, né? Que acaba tendo... como mãe, a gente acaba ficando refém. Como mãe, a gente fica nervosa, a gente é mãe. A gente emburrece. A gente é mãe. De algumas coisas. Tem que ser, né? Mas a gente tem uma maneira de lidar que às vezes a gente... Eu, por exemplo, sou assim. Eu funciono muito bem sob pressão. Tá acontecendo, tá pegando fogo, eu consigo resolver na calma. Depois eu desabo. Sim. Mas como mãe, a gente funciona muito assim, né? A gente tem que dar conta. Eu falo, como mãe, você tem que parar, respirar, resolver o que está acontecendo e depois você se reorganiza. Mas então, se você tem o conhecimento, se você tem ali a informação adequada, se você está sendo direcionada para os profissionais pertinentes para terapia certa que aquela criança precisa fazer, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida melhor. E vocês estão proporcionando isso para essas crianças. Então, eu acho, de novo, a gente precisa divulgar isso aqui para que chegue a mais pessoas físicas e também jurídicas. Porque, para uma pessoa jurídica, foi o que você falou, a sua folha de pagamento não é nada. Não é nada. Não é nada. Então, com certeza serão mais vidas. Se vocês têm capacidade física de atender mais pessoas, mais crianças... A gente tem que conseguir isso. Chegando ali o apoio, eu acho que tem tudo para ser um sucesso, sabe? Porque como foi tudo planejado, quando a gente sentou para fazer o desenho, os dois arquitetos aqui, engenheiros e arquitetos que fizeram o projeto, porque a gente via as clínicas que a Alice frequentava e a gente montou um cenário ideal. Vocês pegaram um pouquinho de cada, né? Igual, né? Na Quase verdade, igual. o que acontece comigo? Quando eu trabalho dentro da UIA, que é a unidade intermediária, e na UTI, acaba que, assim, eu não sinto... Na verdade, eu sinto o que elas sentem, mas eu não vivi o que elas vivem. Exatamente. É diferente da Luciana. Exatamente. Ela sente o que elas sentem e ela viveu o que elas vivem. Isso chancela o negócio. Então, Thiago isso aí... também, né? Thiago como pai sim. também, né? Sim, mas assim, mas quando você, Lu, abraça aquela mãe ali, né? Porque isso, querendo ou não, o Thiago ainda Não, as tem mães aquela... não pedem pra me abraçar. Né? Entendeu? Os pais, Tem aquela... Os pais... Você fica no apoio aos pais, né? Os pais você que sabe o que os pais Não, vivem. sei. E eu Mas sei, né? é aquilo, o Thiago, ele entra num outro papel. Você, Lu, entra naquele papel que a mãe acha que não tá dando conta. Acolhimento. O Thiago, ele entra no papel de que aquele pai pensa, o que eu posso fazer para proporcionar que ela esteja bem? É isso aí. Entende o peso dessa situação? É uma coisa diferente. Então, você, no papel da mãe, você sente o que ela sente e você viveu com a Alice tudo que ela tá vivendo. Então, você pensa no melhor naquele espaço. E o Thiago pensa por trás, naquele apoio ao pai, para estar projetando essa mãe, essa criança, para aquele espaço. Uma vez Tá bom. Uma vez eu tava voltando, fazia faculdade de fisioterapia ainda, tava lá na Santa Casa, peguei uma van, eu andava de van naquela época, e tinha uma foto de um menino, assim como uma história parecida com a que você acabou de contar do seu irmão. E fiquei tentando puxar assunto com o motorista, e era um menino que visivelmente tinha paralisia cerebral, e aí eu comecei a puxar assunto falando que eu era estudante de fisioterapia, e aí eu falei assim, eu sei como é que é, eu faço estágio em um lugar que eu atendo crianças assim, e ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, você não sabe como é, você pode imaginar que você sabe como é, mas você não tem noção, porque só a gente que vive é que sabe. Então, é exatamente isso que você acabou de falar. Você viveu isso. Então, você passar para essas mães o amor que você passava para sua filha, o amor que você queria que tivesse em cada atendimento, com certeza faz toda a diferença no atendimento dessas crianças. Parabéns para você. Obrigada. E eu brigo, como eu briguei por ela, Isso aí. eu brigo pelos filhos delas. É isso. Eu brigo com elas também. É isso. E assim a gente vai vivendo.
Muito obrigada, Imagina, menina. foi um Meninas, prazer. obrigado, tá? Eu queria que vocês divulgassem Com os contatos de certeza. vocês, Com importante certeza. também. Planejamento aí, o que vocês pensam em fazer para frente, novas especializações, o que vem, divulga o consultório, as agendas de vocês, por favor. Ó, eu sou médica pediatra, né? Faço consultório, faço sala de parto, sou homeopata também, então isso acho que é um diferencial no cuidado do paciente como um todo, uma abordagem do paciente como um todo. E a gente está com alguns projetos aí, justamente por conta dessa informação, de querer levar informação de qualidade, Sim. para trazer aí cursos, workshops, para essas mães poderem ter acesso a essas informações e não ficarem perdidas, né? Então, principalmente nessa fase aí do bebezinho recém-nascido, da gestação. Então, é um projeto que eu tenho uma vontade de levar para essas mães esse conhecimento e não deixá-las perdidas, porque toda mãe fala assim: eu sou mãe de primeira viagem, eu não sei o que eu faço. Então, tem como a gente reverter isso. Toda mãe de primeira vez vai ser mãe de primeira viagem. Mesmo aquela mãe de segunda, terceira viagem, cada filho é É um diferente, filho. né? Mas então a gente quer levar essa informação de qualidade, não só no consultório, mas também trazer um conteúdo aí digital para poder todo mundo ter acesso. Sim, como é que é o contato lá no Instagram? É @doutora Valéria Marques Aguiar. Bom, você, Mari. Bom, eu sou médica, pós-graduada em pediatria e neonatologia. Eu trabalho em 3 hospitais como rotina. Um deles é dentro da UTI e da UIA. Sou responsável para liberação da alta desses bebês, então é a parte boa. Meu consultório é aqui em Campo Grande. Eu trabalho essa parte de pediatria no pré-natal também, acompanhamento em puericultura. E eu acho que é isso, é preparar essas mães para o que elas podem viver com essas crianças e entender que elas dão conta, né? Vá. Sim. Dão conta. E a gente está por trás para conseguir ajudar e ajustar essa galera aí que fica meio receosa, meio com medo e entender o que é ser mãe, Ótimo. que é legal. E aí lá no Instagram eu tô como @doutora Mariana Sveiter. E é isso. Foi um prazer estar aqui Obrigado. com vocês. Obrigada, Foi uma gente, mais uma felicidade. vez. Obrigado a vocês. Uma Deixa presente pra eu dar gente. só um beijo para a professora Maria Angélica, tá aqui, Sim. me recebeu lá muito bem como aluno, assim, prontamente, não, vou fazer. Sou eu, vou passando ajudar. visita e daqui a pouco liga, dona Angélica. Vem aqui em cima rapidinho. Eu falei, oi, Legal. conheceu o Thiago, meu aluno. Ó, tem isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Ok, Legal. Cecília. Quando é que pode ser? queria- Semana que vem. Eu falei, tá ótimo. Beijo, Eu queria mandar um beijo para todo mundo, da Piedade, da Piedade, Fafá, cara. minha professora querida, da Cíntia. Assim. Todo mundo, né? Nosso saudoso chefe, Saudoso o Marcos, né? Que Marcos, nos é. deixou tão precocemente, mas todos os meus colegas. Foi lá que eu aprendi. Natasha, que é neuro também, Natasha né? é neuro. Então, assim, todo mundo. A Gama Filho, a gente... O Hospital Piedade, que se confunde muito com a Gama Filho, né? Foi minha vida ali, foi minha casa durante muitos anos. Eu fiz monitoria de pediatria, eu fiz internato de todas as matérias da faculdade, fiz pediatria, depois trabalhei como plantonista. Então, Sim. hoje em dia, não ter mais a pediatria nesse hospital é muito Dói, né? dolorido, porque era um serviço que era uma família. A gente fala até hoje. Era uma família, sabe? Era uma família, Sim. literalmente. Então, um serviço de muita qualidade para os É o pacientes. que a gente fala do Rocha, porque, por exemplo, a gente começou perguntando, né, em quesito da minha mãe. São 35 anos, gente. Olha. Nossa. Eu tinha 4 meses quando ela entrou no Rocha Faria. Nossa, mãe do céu. Então é por isso que ela briga Não, briga. Eu pelas crianças. várias histórias. Gente, são 35 anos de chefia, de coordenação Várias histórias. da maternidade do Rocha Faria. É muita Uma história. lenda, uma lenda. Se eu que tô lá há 7 anos, 8 agora, tenho tanta história com tantas crianças, você imagina ela, É. que tá há 35 anos. Eu fiquei 8 anos lá. Pois trabalhando é, olha isso. o período inteiro com ela lá. Sim. E ela não cansa, né, Thiago? Não, Porque não vamos cansa, combinar, não agora cansa. tem outra maternidade, gente. É, tem outra. Chega, Eu né? visitei ela na nova já. É uma cachaça, né? E que, inclusive, Nunca- eu trabalho lá naquele município também. Então, É isso. é Então um tá nó. tudo certo. E aí, falando da turma de Piedade, tem a Mônica, a Adriana, tem a Marta, pessoal da enfermagem, né, cara? Porque Enfermagem. elas, a Gorete, o pessoal que tá lá, lá, quer dizer, tava até nem sei por onde andam mais, porque eu tô Pois é. licenciado do hospital. Por causa da faculdade de medicina, eu Aham. pedi licença e não sei se volto.
E atendiam os pacientes, assim, com tanto carinho, né? Nossa, Então, eu prontuário, exame por exame. Não ficava. A minha fama lá é de que no plantão de sábado não ficava nenhum exame para trás. E eu fazia exatamente isso. A ponto de eu sentar com um pediatra e a a gente Valéria ficava foi passando uma, os exames. ficava um por um. Assim, fazia aquilo ali, assim, não tinha nada mais importante que estar ali. E não tinha pretensão nenhuma. Mas o Papai do Céu sabe de todas tudo. as Né? coisas, sabe, né? sabe de A tudo. gente é. não sabe, mas ele sabe o que É. está reservado É o pra gente amor, no não futuro. adianta. É verdade. É o amor pelo trabalho que a gente Meninas, faz. obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Beijo. Beijo. Ai, Tchau. acho que demais, Obrigado, tá? gente. Obrigadão mesmo, valeu. Foi muito bom. Valeu, Emílio.